Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Damos início aqui à nossa temporada do Aprovado na Prática para você que está se preparando para as provas práticas nesse podcast maravilhoso, inesquecível, que a gente sempre gosta de trazer aos nossos alunos perfeitos, incríveis também, que eu preciso falar. E aqui, ó, do meu lado, tem uma pessoa que vocês já conhecem de longa data. Ela já tá aqui quase fazendo o seu terceiro aniversário. Aliás, fazendo o terceiro aniversário, esse ano, né, vai Júlia? ser o terceiro. Nossa ilustre preceptora da Escola Paulista de Medicina de Clínica Médica, Júlia Nogueira, minha querida amiga, uma das primeiras pessoas que eu tive a grande honra de compartilhar uma vergonha na minha vida, que foram os meus primeiros raios-x's da prova prática, né, Juju? E o meu primeiro também, né? Exatamente. Juju era R2, Ju, R1? R1 de Clínica Médica, a bichinha tava comigo lá, né? E aí depois, todos os outros anos, eu só chamei Juju pra aproveitar que... Ju, acho que é o quarto, na verdade, né? Foram 3 raio-x, né? E agora o podcast. Ah lá, pronto. Então é quarto ano já que Juju tá aqui com a gente. Acho que quem tá pensando em fazer os hands-ons vai ver essa carinha linda, maravilhosa. Mais uma baiana aqui pro nosso grupo. E hoje a gente vai entrevistar meu queridíssimo que me fez chorar tubos, rios e caixas d'água. Todas nós, inclusive. Todas nós, inclusive. Mostrei até pra minha mãe a mensagem que ele me mandou, que foi uma das mais lindas que eu já recebi. E eu quero muito que ele conte essa história aqui. O Hermeson, que vai trazer uma história de muita superação pra gente, que foi aprovado em cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina, fez o nosso hands-on Unifesp e, além disso, foi aprovado em primeiro lugar no Sul São Paulo e no IANSP também. Meu querido, seja muito bem-vindo. Bom, gente, boa noite, meninas. Prazer estar aqui. Espero que seja tudo bem, essa conversa, depois dessa apresentação da Júlia, esses enormes elogios, até uma pressão, né, do que falar e sair tudo certinho. Agora é você daqui a 4 anos, entendeu? Sendo nosso cirurgião aqui. Nossa, no nosso hein? grupo, imagina só. Mas, meu querido, você se formou na Universidade Federal de Rondônia. Exato. E a gente está falando sobre essa questão de superação e eu queria já impactar o nosso público com a sua história, mas falando isso de forma bem respeitosa, porque eu achei que o que você trouxe teve muita emoção, foi de muito coração, assim, e a gente gosta aqui nesse podcast de trazer a vida real como ela é, e essas histórias, porque não só de primeiros lugares o Medcoff vive, o Medcoff vive de pessoas que foram aprovadas, que tem toda uma história por trás e que, para mim, são as histórias que mais marcam, acho que as histórias mais significativas, porque eu acho que você traz algo muito legal por trás e acho que é melhor você contar por você um pouquinho da sua trajetória. Eu geralmente, pessoal, começo dando perguntas mais direcionadas, falando sobre a instituição e etc, e como que foi a jornada na graduação, só que aqui eu queria desconstruir e eu queria que você falasse um pouquinho mais. Tudo bem. É porque sempre por trás de tudo há algo, né? No meu caso, minha família, especificamente minha mãe, Margarida, meu pai Ercílio e minhas 3 irmãs. Então eu sou o caçula dessa montanhada de filho. Mas meu nome é Hermes, é um prazer. Tenho 31 anos, sou do Ceará especificamente, da cidade de São João do Jaguaribe, uma cidade pequeníssima assim no sertão cearense. Mas eu não nasci na cidade, não. A cidade, por mais que tenha hoje menos de 8 mil habitantes, ou seja, minúscula, né? Eu não nasci na cidade, eu nasci a 13 quilômetros da cidade. Eu nasci numa região chamada Sítio Sombrais, uma região seca, tórrida, agreste nordestino. Uma região bem pobre, assim. E, infelizmente, muito assolado pela questão da dita pistolagem nordestina, que, pelo menos quando eu morava lá, e suponho até hoje, ainda isso acontece bastante por N motivos. Eu nasci em casa, nasci de parteira. Curiosamente, eu nasci de parteira, eu não nasci em hospital, eu nasci em casa mesmo. Foi a comadre Zenilde que fez meu parto, inclusive. Nasci em 1994. Então, assim, Ceará foi um local que eu amo. Onde eu nasci eu tenho muito orgulho, mas, de fato, foi um local muito, muito pobre, muito, muito difícil. Para contextualizar, minha mãe, na época, ela trabalhava de apanhadeira de feijão, é o termo que a gente utilizava. O que seria uma apanhadeira de feijão? É uma pessoa que vai trabalhar numa área rural apanhando feijão no chão.
e guardando assim dentro de um saco para pesar e fazer a renda. Eu lembro que à época, quando minha mãe fazia esses trabalhos, ela apanhava o quilo de feijão a 10 centavos. Ela acordava 4h30 da manhã, ela atravessava um rio, ou se montoava em cima de alguma caçamba, de algum trator para levar os trabalhadores para esses cercados. Então, para efeito de comparação, se ela apanhava 100 quilos de feijão um dia, ela ganhava R$10. Meu pai era pedreiro, mas ele é carpinteiro de ofício, mas ele trabalhava muito de pedreiro, então trabalhava em obras, seja para, quando a gente chamava firmas, né? Por exemplo, construção de algumas barragens, mas também trabalhava para outras pessoas, serviços pequenos, e assim ia fazendo a renda lá de casa. Eu, por minha vez, ajudava principalmente no quesito de trabalho braçal mesmo. Até meus 12 anos de idade, eu trabalhava apanhando caju. E como eu apanhei caju, eu comia muito caju, porque é muito bom. Então, até os 12 anos, trabalhei apanhando caju. Claro que eu fazia outras coisas. Fazia cerca, ia campear gado. Claro, ia pra escola, dentro daquela situação. E era bem complicado, assim, a questão da escola, inclusive. Porque muitas vezes eu ia pra escola porque queria comer. Faltava, às vezes, comida em casa, era um pouco complicado. Nossa, assim, no fundo do coração. Quantas vezes, assim, minha mãe fazia uma farofa de um ovo de galinha caipira, assim, pros 4 filhos? Inúmeras vezes. Eu lembro que, assim, eu acordava de manhãzinha e eu comia farinha com açúcar e café. Pra dar aquela enchida, né? E ficar mais preenchido no sentido da fome e ficar mais saciado. Aí de manhãzinha ia pra escola, geralmente com a minha irmã, a gente ia de mão dada. Ou então, um levava o outro na bicicleta. Quando ia a pé, a gente andava cerca de 3 quilômetros a pé. Seja bicicleta ou a pé. Ou seja bicicleta ou a pé, exatamente. E tinha uma regra. Brigando ou não, tinha que voltar de mão dada. Porque se chegasse em casa sem mão dada, tinha briga, tinha confusão pela parte da minha mãe. Então a gente tinha que ser sempre unido. Então a gente ia pra escola mãozinha dada, merenda, assim, uma coisa muito necessária. E a gente, quando voltava, nossa, era uma satisfação no meio do caminho encontrar algum trator carregando os trabalhadores, a gente pulava em cima. Ou alguém que tinha uma bicicleta boa, mais adulto, podia dar carona pra gente. Ou quando a gente encontrava algum carro carregando boi, carregando, sei lá, o que fosse, mercadoria de gente, aí dava carona. Então isso perdurou, essa vida, até os 12 anos de idade. Não necessariamente sempre indo a pé pro colégio ou algo do tipo, mas até os 12 anos de idade a gente vivia nessa situação do Ceará mesmo. Algo bem pobre mesmo, bem rústico. Mas desde o início meus pais sempre incentivaram a gente a estudar. Sempre. Porque eles tinham essa ideia que se a gente continuasse, digamos, nessa condição de miséria, não tinha pra onde correr. Não tinha mais o que fazer. Meu pai até brincava, meu filho estuda, você não ser um burro de carga que nem seu pai. Aí minha mãe falava, meu filho não seja um analfabeto que nem eu. Sua mãe só sabe escrever o nome dela, ler mais ou menos. E não tive a oportunidade de estudar porque desde novinha eu tive que trabalhar de empregada doméstica. E hoje eu sou uma Harris apanhadeira de feijão. Aí eu olhei, minha mãe, uma Harris apanhadeira de feijão. Que nada, uma mulher grandiosa, assim. Se tem uma pessoa que eu nunca vou abrir mão, é da minha mãe. Fantástica. Mas curiosamente, assim, meus pais, eles não se conheceram no Ceará. Apesar de eles terem nascido em cidades vizinhas, mas eles se conheceram em Rondônia. Aí que entra um pouco Rondônia na minha vida. Eles se conheceram na capital, meu pai chegou a trabalhar lá de garimpeiro. Era uma época que meu pai também tinha uma certa problemática com bebida. E minha mãe teve minhas 2 irmãs mais velhas lá em Rondônia, na capital, Porto Velho mesmo. Porém, minha irmã mais velha não se adequava ao clima e tinha muitas exacerbações asmáticas. Então minha família decidiu se mudar e foi pro Ceará mesmo e começou tudo por lá. Só que meu pai sempre quis voltar pra Rondônia. Ele sempre teve essa ideia que lá poderia ser quase uma espécie de novo Eldorado, assim, pra progredir, pra ter espaço de crescer. Sim. Porque quando você vai pra um lugar novo, você tem espaço de crescer de fato. Uma coisa é você vir pra São Paulo, uma cidade abarrotada de pessoas, e você, caramba, quero crescer. Como é que você vai tentar crescer tão assim? Mas todo mundo. Vai ser todo mundo. Então quando você vai pra um centro menor, talvez você tenha oportunidade. Daí a gente se mudou, enfim, pra Porto Velho, Rondônia. Eu lembro até hoje que meu pai levou a moto dele, que ele tinha uma CG 2006, uma CG 2006, dentro do bagageiro do ônibus. Desmontou a moto todinha. Pra levar a moto. Eita, nós. Olha, a viagem foi tão esculhambada que o ônibus tocou fogo no meio do caminho, começou a pegar fogo. Isso foi em Maranhão, só lembro dos pés de babosa. Minha mãe, cadê meu filho?
Eu já tinha pulado a janela do ônibus. A última a sair foi minha irmã, mas tadinha. Mas o fato é que a gente chegou em Rondônia, cheguei lá aos 12 anos de idade, e eu morei até os 16 inicialmente. Então, foi lá que eu terminei meu ensino fundamental e fiz meu ensino médio. Eu trabalhava como ajudante de servente pro meu pai, principalmente nos períodos de férias, ou quando era um período que eu saía mais cedo das provas, meu pai precisava de ajuda, porque meu pai também trabalhava lá, e pedia ajuda, eu ia trabalhar com ele fazendo concreto, carregando tijolo, massa, serviço braçal, porque era uma coisa que eu sabia fazer. Mas Porto Velho, isso foi uma coisa que até eu escrevi na minha carta de apresentação pra banca. Eu li. Inclusive, eu li pra minha mãe essa carta de apresentação. Nossa. Porque, inclusive, é bem incrível te ouvir falar, porque é exatamente o texto da sua carta, de tão, acho que, próximo da sua realidade que é isso, e tão... Acho que deve ter sido muito fácil você ter escrito isso, porque acho que é muito genuíno, dá pra ver, Sim. E acho que é muito importante isso que você traz nesse processo, mas, desculpa, Não, eu te imagina. interrompi... Queria que você contasse, né, esse gancho de como Exato. que foi pra passar ali na faculdade, né? Acho que... Isso. Em Porto Velho, eu passei a ter uma certa percepção, depois que eu comecei a fazer o ensino médio, de um ser pensante. Caramba, sou um ser pensante, eu vejo que eu tenho uma determinada facilidade com exatas. Eu já me sinto um indivíduo, claro, dadas as devidas proporções, um indivíduo com pensamento, um indivíduo com opinião, um indivíduo que pode conseguir algo. Diferentemente quando eu estava naquela miséria ou naquela situação de maior pobreza no interior do Ceará. E detalhe, não é porque eu vivi em algo mais pobre no Ceará que eu não tenho prazer de ir para lá. Não, imagina, eu amo onde eu nasci. Minhas raízes são lá. Definitivamente minhas raízes são cearenses. Definitivamente em São João do Jaguaribe, no sítio de São Brás. Tanto é que quando eu vou ao Ceará, eu visito casa em casa até hoje. Visito todas as pessoas. Porque eu acho que é isso que me faz me sentir pertencente onde eu nasci, de verdade. Eu me sinto muito bem abraçado pelas pessoas de lá. Mas voltando à pergunta da Renata, quando eu comecei o ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudos em um colégio particular. Eu literalmente bati na porta do colégio, era um colégio católico, que por sinal hoje fechou, mas é um colégio incrível, que era o colégio Dom Bosco. Então não tem copyright, porque enfim, o colégio já fechou. E daí eu bati na porta. Eu quero falar com o diretor. Não, mas o diretor falou, não, mas eu quero falar com o diretor, o padre e tudo mais. Eu fui conversando, explicando toda a situação. E aí ele me deu a oportunidade. Acho que antes de mais nada, tem que ter oportunidade. Se com oportunidade, com as pessoas certas, você consegue fazer muita coisa. Sozinho você não consegue, porque ninguém é planta para fazer fotossíntese e viver. E mesmo planta precisa de água e sol. Então eu consegui essa bolsa de estudos. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de ensino médio, eu tinha muita facilidade com exatas. E eu, caramba, acho que talvez eu faça engenharia. Porque meu pai trabalha pedreiro, ele falava que, pô, é legal, engenheiro, fazer as contas, fazer o projeto. E eu, putz. E nesse meio tempo, acabou que eu fui apresentado a escolas militares, especificamente ao Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA. Eu fiquei, putz, isso é legal. Vou tentar. Então, terminei o terceiro ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa num colégio lá de Fortaleza. Pode citar o nome do colégio? Pode, não tem problema não. Eu ganhei uma bolsa no colégio 7 de setembro, inicialmente. Então, em 2011, eu tava morando em Fortaleza, saí de casa com 16 anos. Assim, mochilinha nas costas, a malinha. Fui pra Fortaleza, assim. Como assim, né? Claro que nessa época minhas irmãs também estudaram, minhas irmãs se formaram, minha irmã mais nova, que é mais velha do que eu ainda, iniciou o curso de veterinário. Então, assim, conforme a gente foi progredindo nos estudos, socialmente falando, a gente também foi evoluindo. Porque começou a ter ajuda. Meus pais já também não se viam como pessoas que precisavam se matar de trabalhar em serviços totalmente braçais, apesar que nessa época minha mãe trabalhava de cozinheira em frente a um restaurante, a uma faculdade particular de Porto Velho. Mas seja como for, fui pra Fortaleza. Chegando lá, turma ITA, nossa, eu vi que eu não sabia nada de exatas, assim, por mais que eu tivesse facilidade. Então fui estudando, aí comecei a ter aprovações, aí passei em medicina, mas aí eu não assumi. Primeira vez que eu passei em medicina eu não assumi porque não era o que eu queria. Então assim, acho que uma mensagem que pode ficar é que tudo tem seu tempo, isso é muito importante você respeitar isso. Até que em 2014 para 2015 eu ganhei uma bolsa em outro colégio, de maior porte inclusive, Colégio Aritz Cavalcante, e lá eu obtive inúmeras aprovações, assim. Inúmeras aprovações de medicina, passei algumas vezes na Academia da Força Aérea, AFA, na Escola Naval, e outros tantos concursos militares, outros tantos vestibulares.
Porque eu atingi uma plenitude de consciência em exatas e outros assuntos muito, muito boa. Claro, Perfeito. foi lá onde eu conheci meus colegas mais geniais. Uhum. Mas não passei no ITA. Então, em 2017, foi meu último ano de tentativa pro ITA, com 23 anos, eu não passei. Simplesmente assim. Fiquei por 2 questões, eu acho, até hoje. Foi algo do tipo. Porque quando a gente não passa, você consegue ter esse feedback meio, né? Eu falei, caramba, não passei. Putz, como é que eu vou dizer pro meu pai e pra minha mãe que eu vou fazer? E aí, óbvio, tinha passado em medicina, e eu vou fazer medicina. É isso. Aí você decidiu, entrou na faculdade Entrei. e aí fez os 6 anos de graduação lá. Burnoutado, rebotamento sentimental, assim. Sofreu. Certo. Muito. Porque eu não queria. Uhum. Então, os 2 primeiros anos de medicina já são anos mais custosos. Então, foram anos, pra mim, muito ruins. E sem falar que eu tava com um problema de saúde à época, então eu tinha que fazer uso de medicação, era medicação que dava bastante sono e tudo mais. Então, assim, foi algo muito custoso pra mim, Emerson, como pessoa. Mas, assim, meus amigos, assim, que eu posso citar um em particular, José Bento e Lucas Mota, eles eram muito participativos e, cara, a gente não vai deixar você desistir, você é um cara bom, tenha paciência. E, claro, outros colegas que eu tinha que já eram formados, que eventualmente fizeram ensino médio comigo, ou eram do meu mesmo ano de ciclo, lá 2010, 2009, também incentivavam. Uhum. Aí eu fui indo. Eu tive um ótimo professor de cirurgia, Alessandro Prudente, perdão. Também eu citei na minha carta para a Unifesp. Ele é urologista, médico transplantador de rins, formado pela Unicamp, inclusive. E ele me incentivava muito. Aí eu falei, caramba, tem que dar oportunidade mesmo, porque também você tem que se abrir. Às vezes você vai tão fechado por uma decepção na sua vida que você não se permite. Uhum. Então eu acabei me permitindo no 6º período, especificamente na aula de cirurgia de acalásia, feito pelo Dr. Renato Roriz, qual também citei na minha carta, e foi a partir daí que eu falei, caramba, É isso que você isso é quer. legal. Legal. Isso é legal. Isso é legal de verdade. Falei, acalásia, fundoplicatura, putz, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E aí eu comecei a me adentrar realmente na universidade, na Universidade Federal de Rondônia. Quando que você formou? Eu formei em maio de 2024, Perfeito. porque teve a questão da pandemia, o serviço foi muito afetado do curso de medicina da Universidade Federal de Rondônia, então a gente atrasou a nossa formatura e etc. Mas assim, é um centro pequeno. A minha turma foi uma turma que formou muito aluno e foi 32 pessoas. Uhum. Nossa. A gente tem um contato muito íntimo com os professores, assim, de contato realmente assim, vai ter o churrasco da turma? O professor vai, o professor sai pra tomar um com o aluno, coisa muito... Fazia muita prova prática? Como que era dessa parte? Olha, Rê, eu fui fazer algo semelhante a OSCE na minha vida no internato. Mas no internato mesmo. No internato já assim, na boca do gol pra formar, Uhum. foi que eu tive algum contato sobre OSCE. Tinha algumas aulas práticas, mas nada relacionado a OSCE ou alguma coisa mais específica sobre isso. Certo. Sim, com certeza. Perfeito. Daí você ficou, então, 2025, ali estudando, se preparando, né? Exato. E aí você prestou prova no final agora desse ano de 2025 para entrar Exato. em 2026 e foi aprovado. Assim que eu formei em Porto Velho, eu decidi, vou para São Paulo porque eu quero fazer um bom serviço e também quero trabalhar porque recém-formado, o plantão tava ruim, valores, etc. Migrei para cá. Aqui eu comecei a trabalhar, mas só que eu descarrilhei em relação aos estudos, assim. Tipo, eu tava num ritmo muito bom, no final de 2024 eu cansei, não tá dando. Fiz as provas de uma maneira muito, digamos, mal feita, e aí não passei, obviamente. E aí, esse ano, 2025, ano passado, perdão, 2025, falei, cara, esse ano eu vou começar a estudar. E eu comecei a estudar tarde. Eu comecei a estudar em maio. Muito tarde. Eu acho que eu não indico isso a ninguém. Não façam isso. É loucura. É loucura. Se você quer uma grande instituição, te organize e comece de uma maneira organizada e com tempo pra estudar. Porque é muita coisa. Gente, é muita coisa. E você não começa superficialmente, não. Você tem que aprofundar mesmo. É assunto de R+, que você tem que ver. Então, me preparei. Cursinho, tudo mais. E fiz as provas. Eu me inscrevi em algumas provas. Obtive bons resultados, de fato. Mas, para obter alguns bons resultados, foi possível algumas coisas. Por exemplo, na Unifesp eu fui muito bem.
eu sabia que eu tinha ido bem na prova de marcar, eu tinha noção. E foi aquela confusão toda que o pessoal fala. Mas a minha sala não foi, tá? Foi muito tranquila. Tem boas experiências, né? Mulher, eu entrei com uma garrafa deste tamanho aqui, que não dava pra ver nada dentro da garrafa, de boinha andando assim dentro da sala. A fiscal, não sei se eu deixo você passar. Eu falei, mulher, deixa eu beber minha água em paz, por favor. Aí ela, não sei se eu posso. Eu falei, pode sim. Eu falei, se fingir cega, tá tudo certo. Tá tudo certo entre eu e você. E não teve nenhum problema. Mas eu sei que teve outros problemas em outras salas, toda aquela situação ficou muito bem difundido. Então, assim que saiu a primeira fase da Unifest, eu falei, caramba, passei. E agora? E agora? E quando você se perguntou esse agora, assim, você já estava se preparando de alguma forma para a segunda fase ou foi algo que você teve que começar depois? Minha cabeça estava assim, tava dissociando totalmente, eu não sabia o que fazer. Eu falei, tá, segunda fase, mas o que é que eles querem? Como é que é uma segunda fase de uma prova dessa? É pergunta? É marcar? É escrever? O que é que eles querem? Eu tinha noção que era algo prático, mas falar da prova multimídia. O que é essa prova multimídia? É um projetor e uma imagem lá e eu vou ter que escrever o que é a resposta ou marcar sei lá, aparece lá o gabarito e eu marco a resposta que eu acho conveniente? Tava perdido, desorientado, definitivamente. Nunca tinha feito algo parecido. Legal. Quer dizer, não legal, né? Mas, assim, legal que deu certo depois que você teve o direcionamento para isso. Mas acho que é importante, né, Ju, a gente marcar isso pro pessoal que tá de casa, porque você traz uma fala muito marcada de dificuldades durante sua vida inteira, mas que foi sempre muito rodeada de uma rede de apoio sólida, muito amor de todos os lados da sua família. Depois você vai contar um pouquinho até da questão do grupo de estudos que você fez, com a dupla maravilhosa que também fez o Hands-on Unifesp. E eu acho que, assim, quando a gente vai e caminha junto, a gente vai sempre mais longe. E você traz muito isso e me parece sempre que você é um cara com muita gratidão pelas coisas que você passou, e acho que você tem essa maturidade, esse entendimento. Eu acho que isso, às vezes, nos traz uma outra visão sobre a preparação da prova. Ju, quer complementar com relação a isso? A gente, assim, além de agradecer por você compartilhar tudo isso, né? Tudo de quem você é, porque é muito mais do que só falar de onde você veio, tem muita coisa por trás, né? Depois que você foi, então, se aprofundar em relação a ver como é que funcionava a segunda fase, qual é que era a sua maior insegurança? Tudo. Definitivamente, e principalmente nos ossos. Em relação a tempo, formato, né? Por ser uma prova mais objetiva. Porque assim, quando você ainda sabe algo, pelo menos já fez alguma vez a prova, você tem opa, é mais ou menos isso que eles podem querer. Mas não saber se a prova deles era soft skills, eu não entendia se o Einstein é muito famoso por isso, né? Isso eu já tinha mais noção. Ou eles são famosos por ter que fazer algo, pôr a mão na massa, ou é uma mistureba, a lá sírio-libanês. Então, assim, não sabe de nada, definitivamente. E aí que veio, eu conversei com alguns colegas, um fez o cursinho X, outro fez o cursinho Y, e eu falei, caramba, mas quer saber? Vou fazer por mim, vou pesquisar. Eu saí pesquisando. Gente, leiam sobre os cursinhos que vocês vão se matricular. Isso é um recado realmente pro pessoal. Leiam sobre os cursinhos que vocês vão se matricular. Porque muitos explicam como é que vai ser, o tempo que vai durar. Eu li do cursinho X, eu li do cursinho Y, eu li do cursinho Z, também estava lendo do Metcalf. Gente, o hands-on, quando você lê, você já vê que é diferente. É diferente. Isso não é desmerecendo nenhum outro profissional, ou nenhum outro time, ou nenhum outro tipo de trabalho. Longe disso. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que tem muitos outros profissionais competentes, com certeza. Mas só a maneira da apresentação do hands-on, você já sente, isso aqui é diferente. É muito bem feito. E foi a partir daí que eu li pela estrutura da grade e falei, pronto, tem uma escolha mais do que correta. Hands-on. Ponto. Perfeito. Decidi. Só para o pessoal que está em casa entender um pouquinho, né, Ju, acho que é importante a gente colocar também que os nossos cursos práticos, eles são estruturados de formas um pouco diferentes. Então, para quem está prestando várias instituições que têm prova prática ou não tem nenhuma base ali de provas práticas de forma geral, então nunca fiz nenhuma prova prática, não faço ideia o que é OSCE, a gente sempre orienta que vocês façam o Hands-on tradicional, que é o curso mais completo, que abraça, que tem recortes de todas as provas práticas que ainda existem. A gente tem um grande problema atual, que
é a questão da diferença entre as bancas. Então, a partir do momento que eu tenho uma prova muito focada em soft skills, onde 70% das habilidades solicitadas, cobradas, elas são nas competências não cognitivas, eu acabo tendo uma dificuldade de conseguir conciliar isso com outras habilidades ali, como as habilidades mais técnicas, que é o caso da prova prática da Paulista, que é uma prova raiz, assim, Raiz é mais total, de procedimento, prova multimídia com imagem, coisas desafiadoras, e é uma prova do lado oposto. Eu falo que, assim, existe Einstein, depois Sírio, depois a gente tem ali uma USP Ribeirão no meio termo, e no outro extremo a gente tem a prova prática da Paulista. E não existe uma melhor do que a outra. Na verdade, as instituições elas querem cobrar aquilo que elas acham que faz sentido para quem está entrando na instituição. E não só isso, a gente tem que lembrar que provas práticas como do Einstein e do Sírio são provas que acabam trazendo uma quantidade de candidatos muito menor do que se a gente estiver falando de processos seletivos, a parte prática de segunda fase da USP Ribeirão e da Unifesp, que a gente está falando, acho que de mais de 1.000 pessoas que acaba fazendo. Então, assim, é algo que precisa ser considerado, porque talvez a Paulista até fizesse algo de soft skills se ela tivesse a quantidade de pessoas que tem. Mais caiu, né? Então, precisa de uma quantidade de candidatos menor. Exatamente, que caiu. E são 5 minutos, então tem que ser algo rápido, fast, exato, não tem como. Ou assim, até como a gente falou aqui, R+ de clínica, né, Ju, caiu a estação. Sim, caiu uma estação de más notícias, né? É possível de ser feito em 5 minutos até. Eles mostraram isso pra gente, o que eles queriam cobrar cabe ali em 5 minutos, mas para um número de candidato bem menor. E pensando que era só soft skills, era só para fazer essa comunicação. Então, isso é realmente uma diferença da Unifesp. Não, e de fato, assim, a prova da Paulista foi bem difícil, acho que em todos os aspectos. Esse ano tinha menos de 1.000 candidatos para a segunda fase. E mesmo assim, foi uma prova difícil, uma prova duradoura e que, assim, exigiu muito dos candidatos. Muito. Eu acho que, vou ser muito franco, assim, eu acho que um candidato que atualmente não se prepare de maneira adequada para a segunda fase, óbvio que não estou fazendo terrorismo, mas a probabilidade dele passar cai muito. Gente, cai muito, muito. Muito porque ele não tem um direcionamento, ele não tem alguns colegas que, por exemplo, vão acertar as estações por ele, como a gente teve professores aqui do Medcoff que fizeram mágica. Eu sei que a gente vai falar ainda, mas colegas acertarem 2 estações na prova, isso é absurdo. É 50% dos OSCEs. Exato. Isso é muita coisa. E assim, de uma maneira assim, que foi explicada de maneira tão bacana, e assim, você consegue aplicar e você sente, meu Deus, isso aqui foi... E sem falar que a maneira de se comunicar, a maneira de se portar, como é que eu posso dizer? A rataria de ter a malícia da prova. Então, isso você só consegue, atualmente, na minha opinião, com um cursinho bom de segunda fase. Exatamente. Então, assim, eu acho que a ideia, e isso que você traz, muito me diz sobre o nosso acerto de ter feito os hands-ons específicos. Então, eu falei um pouquinho do tradicional, mas é exatamente isso. Dentro desse grande guarda-chuva de estações, de equipe que a gente tem do hands-on tradicional, a gente faz os cursos que estão como ramificações desse grande hands-on tradicional. E aí é a beleza desse curso, é o direcionamento para cada uma das instituições, já que elas têm perfis muito diferentes entre si. Foi isso que o Hermeson acabou fazendo com a gente. E veja, a gente acabou fazendo 20 estações de 5 minutos, com treino direcionado específico, com professores que viveram a prova prática da Paulista, para dar esse macete. Então, acho que tempo é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm ali, esse manejo de tempo de 5 minutos. Então, quem faz só o hands-on online, às vezes acaba ficando um pouco ali, Renata, queria te dar um feedback, porque as estações têm 10 minutos, e aí eu senti um pouco de dificuldade. Foi aprovado, mas teve dificuldade com esse manejo de tempo, e a gente sabe, mas faz muita diferença, porque no hands-on online a gente também treina para as 4 instituições de prova prática, então a gente tem que fazer esse modelo mais robusto em que o aluno consegue tirar esses recortes. Mas quando a gente está falando desse treino presencial, você estar lá com 5 minutos de duração, depois tendo feedback
personalizado, individualizado para suas dificuldades é muito transformador. E eu acho que é isso talvez você tenha vivido. A gente, inclusive, fez simulado multimídia, a gente fez livro para vocês, que depois eu queria que você falasse um pouquinho, que foi uma grande revisão que a gente fez durante o recesso para entregar o melhor material possível relacionado a essa parte de treinamento multimídia. E eu acho que isso acaba sendo potencializador para essas aprovações, é isso que você falou. O resultado foram 2 estações inteiras. Sim. Que a Ju vai comentar, como que foi a estrutura da prova em si, para dar o gancho para você contar um pouquinho mais. Mas eu queria que você falasse como foi a sua preparação. Então, beleza, você falou que você fez. Ok, o hands-on específico da Unifesp foi ótimo, direcionado, fantástico. Da mesma forma que tem o Soft Skills, o do Círio, a gente fez vários específicos. E eu queria saber como você se preparou, se você fez grupo de estudos ou não, eu já sei a resposta, mas conta para o pessoal de casa. E como que vocês estudavam, se você usava o hands-on online também. Queria entender um pouquinho isso. Sobre a preparação propriamente dita, eu fiz hands-on os 2 dias. Realmente são meditações. Gente, é uma imersão assim, de estudo, vocês não fazem ideia. Você sai exausto, assim, com a cabeça de tanto conhecimento que você consegue absorver. Os professores realmente se dedicam, eles se importam que você consiga obter conhecimento. E eu particularmente gosto muito de educação, sempre gostei de educação médica. Educação como todo, até porque, pela minha trajetória de vida, se não fosse educação, tudo poderia ter sido diferente. Tudo mesmo. Então, o acolhimento no hands-on é fantástico. Desde a recepção, a estrutura montada, a maneira como você se comunica com os alunos, que os professores se comunicam. O almoço foi ótimo. Os lanches... Gente, whey protein. Porque um aluno reclamou em outro ano, acho que foi isso que ocorreu. Exatamente. Imagina você chegar lá, vou lanchar. Tá aqui um whey protein. É porque falaram que tinha muito carboidrato, daí eu tenho que contemplar a galera fit, né, do curso. Na semana seguinte já tínhamos barrinha de proteína. Tinha barrinha da Bold. Exato. Por isso que eu falo, gente, preenche um formulário de satisfação, porque o seu colega pode estar no outro curso, porque você recomendou, e aí o que vai acontecer? Ele vai ter lá, né, o Yo Pro dele e a barrinha Bold. Então, teve estações pra mim, dentro do hands-on, que foram muito marcantes, né? Por exemplo, a estação de trauma pélvico, que por acaso foi uma das estações que caíram na prova da Unifesp. Igualzinho. Gente, igual. E um detalhe, essa estação, assim, óbvio que a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu acho que eu tirei 10 nessa estação no dia da prova. Mas no dia do hands-on, se eu tirei 4 pontos foi muito. Eu tava desorientado, não sabia nem o que fazer. Mas aí, o Lucas Andrade, que foi o professor e hoje meu R+. Maravilhoso. Fantástico, ele me parabenizou, assim, só tenho respeito pelo meu R+. Me deu uma estação inteira. Ele simplesmente me orientou de cima a baixo o que é que tinha que fazer, assim. Legal. Aí eu fiquei assim, cara, mas isso aqui, como é que eu ia pensar? Ele, olha, você tá aqui pra aprender. No meu ano eu errei essa estação, quando eu fui treinar. Mas eu passei. Legal. É porque, cara, o Lucas, da mesma forma que a Ju, eles foram ex-alunos do curso. Sim. Então isso é muito legal, porque a gente gosta de trazer esse contato, porque faz muita diferença pra vocês. Não é só você saber tudo sobre o técnico, o conteúdo técnico. Não, é você saber fazer prova prática, você ter vivido aquilo, você ter estruturado na sua cabeça como usar aquele tempo de uma forma pontual e muito direcionada para que você consiga ganhar aqueles pontos. Então, essa estação, eu não esqueço, tem uma estação que foi de neurologia, que era da Vertigem, feita pela Estefânia. Eu acho que foi eleita a melhor estação, acho que entre todos os colegas, porque a gente saiu e ficou, meu Deus, que estação muito bem feita. Teve uma estação também, ali por acaso, de intraósseo, uma criança na pediatria. Nossa, pois é, mais uma estação que caiu na Unifesp, novamente. Estação de DPOC, que aí foi ministrada pela querida Ju. Pouco viés aqui, né? Fazendo comentários sobre a estação. Eu sei, acho que eu nem vou dar muito spoiler, porque são tantas estações fantásticas que só você lá dentro pra viver. E do início ao fim a gente é muito bem assessorado. Quando a gente vai também, tem a parte das oficinas, que a gente pratica muito. A gente tá falando de profissionais, assim, exemplares. Profissionais de arte, profissional da Unifesp. Ensinando questão de intubação, ensinando tipos de sutura, ensinando manobras, ensinando paracentese, fazendo o Z. Eu lembro. A gente postava também paracentese, tá? Vai cair mais cedo ou mais tarde a artrocentese. Vai com cair. Certeza, vai cair. Com certeza. É uma baita estação. Então, gente,
artrocentese, Fokker. A Renata deu tantas dicas no Instagram. Quem viu, viu. Eu só, você viu no início do ano? Não, deixei pro final do ano, mas passei. Eu acho que é muito bom você trazer isso, porque a gente tem vários perfis de aluno, né? E aí pode ter um aluno que se identifique justamente com isso que está falando. Eu sou outro perfil, eu sou aquela que, se você for ver meu relato, eu comecei a estudar para prova prática lá em agosto, eu sabia como é que era, e a gente consegue ver que, da forma como você fez, não é o cenário ideal, mas nem sempre a gente vai ter o cenário ideal. Sim. E por isso que a gente se propõe a fazer o hands-on específico, porque é algo muito desafiador. É aqui aquela época de recesso, todo mundo super cansado, né? Para quem não sabe, a prova da Paulista, a primeira fase é ali no final do ano, como todas as outras provas, mas a segunda fase ela é um grande desafio, porque ela acontece lá em janeiro, geralmente na segunda semana. Então a gente se propõe a fazer um curso ali na semana da prova, né? O curso que você fez foi na segunda e na terça, sua prova foi no sábado. É algo que pra gente também, a gente quer fazer algo muito intencional para vocês. Sim. E a gente conseguiu. Muito, muito. A gente faz as nossas grandes apostas para que a gente consiga fazer com que o estudo de vocês ele faça sentido. E vocês vejam que aquele tempo de vocês é muito valioso. E vocês podem ter certeza que esse ano você mais 20 estações. Vão acertar mais, porque não a tem gente como. já tá mudando os roteiros justamente para não fazer de uma forma igual para quem eventualmente quiser repetir o curso. A gente faz cursos completamente diferentes entre si. A gente não reaproveita as coisas de um e faz a mesma estação pensando que são bancas com perfis completamente diferentes. Então, quando a gente vai pensar, a gente foi pensar na clínica médica, Ju, vamos sentar aqui. O que você acha que tem mais a cara da Paulista? Tipo, a gente já tem algumas ideias, eu faço um estudo muito aprofundado junto com as meninas, justamente pra gente entender qual que é o que eles gostam de cobrar. E aí, assim, não adianta eu colocar uma estação de, sei lá, cirrose para fazer uma paracentese, que eu vou fazer uma grande anamnese, porque não é assim que vai cair. Vai cair de forma muito objetiva, direta, para você puncionar, fazer análise do líquido acítico, dar o diagnóstico, no máximo ali, a conduta, enfim. Então, veja, se a gente não entende profundamente esse perfil, a gente não tá preparando vocês de forma direcionada. A gente poderia ter acertado essas mesmas estações em outro formato, mas você acertar e ainda acertar com vocês tendo treinado o tempo, isso é surreal. A gente ficou muito feliz. E assim, acesso intraósseo é algo que a gente sempre coloca nas apostas, que já caiu no passado. Essa de trauma de pelve, a gente tinha ela no hands-on tradicional, a gente adaptou essa estação para o modelo da Paulista justamente porque tem a cara da instituição. Trauma, eu sempre falei naquela arena de mentoria, eu falei, gente, trauma, via aérea, trauma, sutura, trauma. É isso que cai. Até porque quem é o chefe da residência de cirurgia? Trauma, pronto, entendeu? Então, assim, na época que eu prestei essa prova, caiu trauma. Tipo, que grande surpresa. Exato. O meu também era algo relacionado, então, né, assim, se você estuda, a gente tem ali o compilado, a gente viu a prova, eu tenho dados desde 2008, gente. Eu tô falando aqui de quase, sei lá, 20 anos de prova, sabe? Então, eu acho que a gente ficou muito feliz com isso, e não foi só ali no da Unifesp. Você até falou, olha que surpresa, parece até que a gente tem a prova. Eu fiquei com medo até da Polícia Federal bater aquele baixo de copo e falar assim, gente, o que tá acontecendo, né? Vamos lá. Mas é porque a gente realmente estuda o perfil das bancas. A gente sabe quem que faz. Tipo, não precisa ser um grande conhecedor. Gente, tá lá no edital. No Círio tá lá no edital. Augusto Scalabrini, um dos maiores nomes de prova prática do país. O cara é cardiologista e ele tem uma grande linha de pesquisa relacionada à parte de emergência e simulação. Então, o que vai cair? Vai cair emergência cardiológica, caiu infarto, caiu posicionamento de eletrodo e caiu na Unifesp também, como a Ju agora vai começar a falar sobre o dia da prova. E só para continuar, antes da Ju fazer o comentário dela. Claro. Em relação ao hands-on, uma coisa que foi fantástica também eram os colegas. Legal. Os colegas eram ótimos, eram todos ali querendo estudar, todo mundo querendo aprender e todo mundo querendo ajudar. Então a gente distribuía conhecimentos. Sim. Um sabia mais. E essa estação, eu falei, putz, pensa nisso, pensa naquilo. Tem algum bizu? Tem esse bizu aqui, tem essa maneira de pensar, esse macete. Então, até os alunos que participaram eram fantásticos. Óbvio, porque conseguiram boas notas na Unifesp para chegar para a segunda fase. E nesse intervalo eu fiz amigos assim, que me ajudaram muito, 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 muito. Eu sei que vocês vão talvez perguntar depois, mas sim, teve grupo de estudos, assim, pré-prova, se reunindo para tentar aprender o máximo possível. Então, até isso foi ótimo, hands-on.
Então, no próprio curso, você conseguiu montar o seu grupo de estudo, né? Sim. Isso é bem legal. Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Depois do dia do curso, vocês se organizaram e fizeram algumas estações juntos? Durante o curso mesmo, eu conheci um rapaz chamado Luca Fernandes. Luca é um animal, fantástico. Não sei quantas neurologias ele passou esse ano. Aluno também em Metcalfe. A gente queria trazer pra fazer junto, mas eles estão na França, na França, né? mas tá voltando ao Brasil. Mas assim, ele vai pro churrasco. Começar o R1. Ah lá, pronto. Vai chegar até. Fantástico, assim. De uma simplicidade também, e de uma vontade de querer aprender, ser igual. Isso é muito prazeroso, você estar com pessoas boas. Uhum. Eu também tava com uma colega dele, chamada Júlia, que era a dupla dele de hands-on. E daí a gente conversando, discutindo. Aí, rapaz, ele é nordestino, ele formou na Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó, especificamente. Mas ele é da Paraíba. Aí ele, rapaz, você tá mais carregado que o meu, apesar que o meu ainda é um pouco. Ele, rapaz, quero estudar mais, viu? Aí eu falei, vocês estão onde? Ele falou, não, tô no Airbnb, mas pequeno demais. Que ele tava com a noiva dele, que por sinal também passou na Unifesp, passou em Otorrino, só que ela era uma turma diferente do hands-on dele. Aí no mesmo dia, mas quando a gente começou fazendo procedimentos, ela tava nas estações, Sim. Depois tinha essa troca, né? Exato. Olha só, separei eles. Sim, separou os noivos. Foi sem querer. Desculpa aqui. Desculpa. Pública. Aí ele, rapaz, onde eu tô com minha noiva é muito pequeno, não dá pra fazer nada. Eu falei, não sei por isso. Eu tenho um apartamento. Cabe, tem espaço, a gente se reúne, eu, você, Júlia, e a gente estuda. Ele, como eu falei, meu amigo, lá a gente desenrola. Vamos estudar alguma coisa. E daí a gente se reuniu na minha casa, 8 da manhã, começava. E não tinha hora pra acabar. Legal. Não tinha. A gente refez todas as 20 estações. Todas as 20 estações. A gente fez estações antigas, fez estações que eram online. A gente treinava coisas que a gente imaginava que poderia cair, sei lá, dá um exemplo. Louco. Passagem de sonda de Sangstad Blackmore. A gente pensou nisso. Legal. A gente ficava pensando outras coisas assim. Mirabolantes, Mirabolantes, né? porque a gente já tava. Sério, a gente tava dentro da prova. Uhum. Quem for fazer prova prática, eu acho que é um conselho também. Foque pro que a prova quer, foque pro estilo da prova, se direcione assim, seja direto, seja objetivo. Pense como se você fosse um avaliador. Cara, esse avaliador, ele curte isso. É clássico da prova. Uhum. Então, seja do padrão prova mesmo, assim, padrão que eles querem. Então era eu, Luca Fernandes, Maria Clara, noiva de Luca. Maria Clara teve uma nota absurda na prática. Absurda. A nota prática dela foi 8,5. Maravilhoso. Incrível, assim, incrível. Aí Júlia, então a gente se reunia, estudava. E eu fui aprendendo mais, porque eu saí do hands-on, assim, já muito bem. Uhum. Ah, mas você chegou sem saber nada. Exatamente. Transformador. Exatamente. Cheguei sem saber nada. Apesar que eu tinha estudado pelo online também. Tinha Legal. dado, assim, a gente acessa a plataforma, Sim. mas eu também tentei dar um guide um pouco no online, mas é muito diferente. Muito. Muita gente me pergunta isso. E eu acho que até é legal você responder, pra não parecer um viés meu. Cara, tem diferença do online pro presencial? Demais. Né? Demais. É diferente. O contato, graças a Deus que os binários da programação de comunicação ainda não substituíram o contato humano. Então, esse contato humano que a gente tem com vocês Sim. durante os dias de preparação são sempre iguais. Pessoalmente, como pessoa, e como profissional também, e como aluno. Então, para mim, como um aluno de vocês, para mim, como uma pessoa que teve o contato, é gratificante estar do lado de pessoas brilhantes, assim. Porque você aprende. Nem que seja por osmose. Você aprende, nem que seja na ruindade, mas você aprende. Não tem como. Então, tem muita diferença. Ah, mas isso quer dizer que o online é ruim? Não sei. Imagina! Eu vi praticamente tudo do online. Eu tava, assim, muito afiado. E conforme eu estudava pra prática em casa, eu estudava pelo online também. Mas o prático é porque você realmente simula o dia da prova. É porque, assim, imagina que você vai pra um banquete. Aí você, putz, você comeu bem. Tô satisfeito. Aí você acha que isso é online. Mas só que depois vem aquela sobremesa. A melhor do mundo. Pode ser no meu caso, pode ser um bolo de cenoura com chocolate ou um pudim ou um doce de leite. E vem assim você, meu Deus, eu não esperava que tivesse mais.
Ou então, sabe quando você encontra R$100, 100 reais não, é muito dinheiro, né? Sabe quando você encontra dinheiro na sua conta ou dinheiro no seu bolso que você não Nossa, tava essa esperando? sensação é boa, né? Você não estava esperando. Você olha, não acredito, dinheiro. Gente, é isso, o Rendizão é isso. É uma sensação que você não tem ideia. Vale cada centavo. Ah, que assim, bom. A gente fica muito feliz. eu não tô dizendo que a pessoa não se desgaste para pagar. Não é um mérito. Eu tô falando da qualidade da preparação. Legal. Assim como eu falei que, óbvio que outros cursinhos têm preparatórios, e óbvio que outros cursinhos aprovam, e claro que os cursinhos não são ruins. Mas o Hands-on, caramba, é assim gratificante porque é muito bem feito, as engrenagens são todas bem encaixadas, tem um baita de um motor funcionante, que é a Renata. Eu sim. sou só carinho, rostinho. É porque é uma pessoa que eu sinto que ela vive pra isso. Não é uma pessoa que, do nada, vamos aqui fazer um curso prático? Vamos pegar aqui umas estatísticas. Definitivamente não. Não, você tá falando com uma pessoa assim. que ela passa o ano vivendo curso prático. É verdade. Gente, se você passa vivendo um ano curso prático, essa pessoa não vai ter habilidade ou competência de fazer um baita de um curso prático que vai aprovar quase todo mundo na Unifesp, no Einstein e no Ciro. Claro que vai. Mas eu conto com uma equipe muito boa. Exato. Pois eu falei, esse tem um motor. É isso. Então, a gente se reuniu, estudou e deu muito certo. Muito, 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 muito certo, assim. Que legal. Foi gratificante. Então, aproveitem os colegas que estão junto de vocês na preparação. Porque tem coisa que ele vai saber, tem coisa que você não vai saber. E assim, troca de conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Com certeza. Assim, acho que não tem muito uma fórmula mágica, né, Ju? Eu acho que a gente, ao longo desses anos, a gente foi percebendo. Tem aluno como a Ju, que já estava começando a se preparar com mais antecipação. A Paulinha também, que também faz parte da nossa equipe. E fazia parte do meu grupo de estudo. Fazia parte do grupo de estudos também, estudou com certa antecedência. E a gente tem alunos que, passei agora e que dá certo. Então, assim, qual é o volume de estações que eu tenho que fazer? Quantas horas por dia eu tenho que estudar? Inclusive, na mentoria singular de segunda fase, quando a gente faz ali os encontros individuais, o ano passado eu não consegui fazer, mas no ano retrasado a gente chegou a fazer, a gente fala, não tem horas líquidas de estudo que você consiga planejar para a segunda fase, porque, cara, é a reta final, é aquilo que você consegue entregar, a não ser que você esteja com claros sinais de burnout, e aí a nossa recomendação vai ser: pare, por favor, descanse, porque senão você não vai render. Mas é isso, você tem que estudar aquilo que você consegue estudar, porque é a reta final, dá aquele gás. Dá aquele gás. Sempre, óbvio. Mantendo boas noites de sono, praticando ainda atividade física, porque senão o cérebro também não aguenta. Mas isso é muito legal, porque você compartilhar a jornada, e eu acho que a gente vê muita gente fazendo grupo de estudo para prática, isso potencializa também os seus resultados, né? E muito legal essa experiência de vocês, né? Porque você falou que falou muito do recurso humano, do hands-on, e pra gente também é o que mais move a gente. Eu lembro de cada um desses alunos que você falou que fez parte do seu grupo. Então, do jeito que a gente marca vocês também marcam muito a gente torce demais. Eu e é muito bom ver uma relação boa entre olhava pessoas pro Lucas, assim, pra Maria Clara, eu falei, caramba, velho, me segura na mão, me leva. Eles são muito bons. Vocês não são mais um aqui, né? E aí acho que a gente passa o nosso propósito e a nossa paixão por estar aqui, vocês sentem isso de forma genuína. Então, eu acho que não é só a forma com que é construído, mas eu acho que a energia dessas pessoas, que eu chego, bom dia! E aí tava, sei lá, até 2 horas da manhã me ajudando a fazer revisão de alguma coisa e tá feliz de estar lá. E eu acho que é isso que faz muita diferença. Então, acho que a gente fica muito feliz de impactar dessa forma. Não. Obrigada pelas suas palavras. Isso é verdade. Eu gosto realmente de educação. Então, isso é sem igual. Fico muito feliz. Mas mais alguma coisa que você pensa para preparação? Parte de multimídia, assim, antes da gente passar pro próximo bloco? Multimídia... Nossa. O curso é difícil de multimídia, viu? Gente, geralmente multimídia, eu trabalhei muito pelo online, curso de multimídia. Então, eu vi praticamente toda a multimídia, vi online mesmo, todas as imagens. É muito difícil, muito difícil. Isso é difícil. Porque na prova é difícil. Exatamente. Eu garanto que o Redizão é mais. A frase que a Renata fala, treino difícil, jogo fácil. Quem for fazer Redizão esse ano, vocês vão escutar ela falando isso algumas vezes. É real. É real. É real, porque a prova da Unifesp ano passado, acho que só na primeira fase eliminou. Aliás, mais de 55% dos candidatos nem o corte fez.
E ainda eliminou realmente quem não fez nem nota, sabe, nem nota mínima, assim. Sim, sim. E, aliás, quem nem conseguiu ser chamado, ou seja, fez a nota mínima, mas não ficou dentro das vagas para ser chamado. Uhum. Isso é legal de falar, né, Ju? Porque tem nota de corte também pra prova prática. Sim, Então, tem nota mínima, né, que você tem que fazer. quem não tá ali se preparando muito pra prova prática precisa tomar cuidado, porque não é porque você foi super bem ali na teórica que você tá garantido, porque às vezes você desliza em alguma coisa, você também afunda ali, pode até ser, é que agora tá tão concorrido que fica um pouco mais difícil você ter um grande deslize, mas assim, pode ter um currículo excelente, uma teórica maravilhosa, mas se você não faz o mínimo na prova prática, você pode ser desclassificado. Quer um exemplo? Maria Clara. Ela passou para a segunda fase para o Torrinho na Unifesp. Eu acho que ela ficou na rabeta, na última convocada, Uhum. salvo engano. Com a nota que ela tirou na prática pelo hands-on, ela ficou em terceiro, ou foi quarto. Assim, Faz muita diferença. absurdo, assim. Mas voltando para a parte do online, eu literalmente fiz praticamente tudo online. Sim, a parte da prova multimídia, eu treinei muito online, muito, todas as imagens. Eu sabia que era difícil. Eu tirava foto, assim, para fazer flashcard e tentava aprender mesmo, assim. E fui... Ah, você decorou a imagem? Claro que eu decorei. Você fez os simulados? Fiz. Fez? Muito bom, porque caiu coisa do simulado que caiu na prova, assim. Qual? Você lembra das questões? Depois a gente conversa sobre isso. Sim, mas legal, caiu porque... legal. Mas caiu porque eu lembro que eu fiz aquela... Eu lembro que caiu porque eu falei, caramba, isso aqui eu lembro que eu vi e tudo mais. Uhum. Mesmo que não tenha algumas coisas que tenha caído, mas assim, é muita coisa trabalhada. Sim. Então, você vê e é muito bom, muito bom. Outra coisa, eu lembro que eu tive dificuldade para ter acesso ao gabarito do simulado que a gente fez. Nossa, foi um caos Acho que isso. você lembra, né? Sim, a gente lembra. A gente lembra bastante. Eu acho que não é todo cursinho que um dos donos entra em contato com você no particular para mandar o gabarito e o arquivo em PDF. Sim. O Augusto entrou em contato comigo. Obrigado, Augusto. Maravilhoso, né? Foi muito bom. Você tava na tablet. turma, no grupo da turma que ele entrou no grupo. Tava. Gente, o Augusto, ele entrou no grupo pra falar com os alunos. Gente, quem é que não tá conseguindo acessar o negócio aqui? Deixa eu entender. E aí ele tava com os desenvolvedores e abrindo, tentando entender, fez meet com fez meet com a Fecamel também, lembra? E aí a gente foi resolvendo os problemas lá. Eu fiquei também enlouquecida tentando resolver. E em paralelo a gente tava organizando um próximo curso, Exatamente. acordada também até de madrugada, então a gente luta as brigas dos nossos alunos, né? A gente quer sabe que que é tudo se importante. resolva. Eu tava vendo essa muvuca no grupo, aí eu... Nossa, acho que o meu tá abrindo de boa, né? Aí eu falei, meu tá, deixa eu abrir. Aí abriu assim, depois fechou, aí eu... acho que eu também faço parte do grupinho aí que tá se dando mal. O Augusto entrou em contato comigo pessoalmente, Que legal. mandou o arquivo. Ele é obviamente, demais pediu mesmo. pra eu não compartilhar o arquivo com ninguém, que não, obviamente até hoje não foi compartilhado, evidentemente. E eu estudei por aquele arquivo. Muito bom, Legal. muito bom. Que bom. E realmente, eu acho que se eu pegar os simulados e rever as questões, com certeza eu consigo dizer o que caiu daquele dia na prova na Unifesp. Com certeza. Porque Legal. eu tenho uma boa lembrança. Muito Mas bom. foi isso, assim, online eu fiz muita coisa, multimídia, perdão, fiz muita coisa pelo curso online e os simulados foram, assim, muito bons. Muito Legal. bons. E difíceis, gente, é difícil mesmo. É difícil, mas assim, é uma recompensa quando você tá na prova online e você não lê o texto, só vê a imagem, porque você já sabe o que é e você marca. Reconhecimento de padrão. Reconhecimento de famoso. padrão e imagem. Mas tem chance de errar. Tem, mas você tem mais chance de acertar, você não vai perder tempo. É você tem isso. 50 minutos. Seja Com objetivo. certeza. O Unifesp tem que ser objetivo. Eu acho que essa é uma mensagem que eu daria também. Seja objetivo. Em todas as etapas, né? Em todas as etapas. Seja Gente, objetivo. só pra dar um exemplo pra vocês aqui do que já caiu. Biópsia renal, já caiu. Manchas de Bitô, deficiência de vitamina A lá. Cara, isso são coisas que você não estuda pra primeira fase. Não. Não estuda definitivamente. Não. Talvez biópsia renal, R+, aí talvez veja alguma coisa, certo? De clínica médica, mas, aliás, vê, porque cai bastante na prova multimídia lá da própria Unifesp, mas também já vi questão na prova de primeira fase da USP São Paulo. Então, assim, são coisas mais específicas. Muito. Eu dou a dica do New England também, falo lá de alguns outros sites que a gente pode utilizar, inclusive a gente já teve uma imagem idêntica porque foi retirada de um site aberto americano. Acho que foi uma questão... Foi uma questão de BAVT. É. Porque eu estava Clássica. estudando pelo hands-on online E era e eu igualzinha, fiz essa gente. questão, né? Então, Igualzinha. Fantástico. bem marcante. Igualzinha mesmo.
Em relação ao dia da prova, acho que a gente pode só Nossa. exemplificar aqui para o aluno como é que se estrutura, né? Sim, Porque eu sei sim. que muita gente também não sabe como você não sabia. Isso é verdade. Eu acho que muitas vezes o aluno ele se prepara assim meio que de supetão, em cima da hora, Uhum. porque muitas vezes são alunos de centros mais afastados, não tem tanto esse contato realmente com um grande centro, então acaba que não é que a informação não chega, é porque não faz parte do dia a dia dele, Uhum. sabe? Na minha formação acadêmica, por mais que eu soubesse, caramba, a USP é um baita serviço, a Unifesp é um serviço fantástico de cirurgia, o Einstein também. Bem, eu sei sobre isso. E eu sei que para passar tem que fazer prova. Mas o destrinchar disso para chegar até lá, esse caminho, Sim. não é o que eu ficava tão envolvido. Diferentemente que eu sinto do pessoal daqui de São Paulo, talvez um pouco mais do Nordeste ou Centro-Oeste. Aqui a pessoa sabe o que tem que fazer em geral, sabe? Uhum. Centros mais afastados eu sinto que não é algo tão comum. Se não é corriqueiro na sua vida, se não é o que você vê, até porque eu não tinha muito dos exemplos. Uhum. Quando você tem um exemplo de alguém que consegue aprovação num grande centro, é sem igual. Eu, no meu caso, tive o exemplo de um amigo que passou em oftalmo, então era uma pessoa que ainda tinha algum contato. Fora isso, do meu serviço que eu me formei, da Universidade Federal de Rondônia, eu não conheço outra pessoa que passou na Unifesp. Então, como você pode se imaginar, às vezes, passando na Unifesp, sendo que você não tem um exemplo? Uhum. Então, quando você passa teu exemplo, passa a conhecer pessoas que passam nesses grandes serviços, tudo fica mais fácil. Ju, você é da escola... Baiana de Medicina. Pronto, você é da escola baiana. Com certeza você conheceu antes outras Sim. pessoas que passaram. Eu acho que quando você vê essas pessoas que passaram, você olhou pra ele, caramba, eles fizeram um caminho, acho que eu consigo trilhar também. É É possível. exatamente isso. A Uhum. sensação é... Sei que pra mim pode ser tá um pouco mais distante, mas eu tenho pessoas que eu me espelho e que eu conversei e que eu entendi o que elas fizeram. Então deixa eu tentar fazer também. Isso é legal, né? Isso a gente vai passando de geração em geração. Isso é Então eu legal. sinto que na minha faculdade é exatamente assim que funciona, sabe? É. Isso é muito gostoso você ver que tem pessoas que saíram de um serviço igual a você, Uhum. às vezes um serviço menor, um serviço com menos reconhecimento, menos prestígio, por assim dizer, e passou num serviço assim espetacular. Então, eu acho que isso faz muita diferença também. Então, Uhum. eu não tive tanto esse exemplo, tive esse meu amigo, passou em oftalmo fantástico, Gustavo Lima, o nome dele, inclusive, nome famoso. E foi o máximo que eu tive. Então, eu espero que quem esteja em serviços menores, com menos prestígio, até com menos acesso a esse tipo de conteúdo ou informação que a gente tem, Claro. possam ver, assim, pessoas como eu, até certo ponto, óbvio, que veio de um serviço pequeno, veio de um Sim. lugar pequeno, de uma região pobre, sem tanto sucesso, assim, digamos, social inicialmente, mas consigo aprovar que tem um caminho mesmo. Assim, óbvio, que você pode fazer e pode conseguir passar pelas suas próprias pernas, desde o início ao fim, com muita dificuldade. Mas quando você pode encurtar o caminho, isso é muito melhor. Tanto por exemplos, quanto pelos professores. Os professores, eu estou falando de vocês. Porque o objetivo do professor, o objetivo do hands-on, o objetivo do Medcoff é fazer que esse caminho que muitas vezes o aluno faz isso, faz uma volta e se perde, seja o mais próximo de um vetor, uma linha reta, Perfeito. a menor distância possível. Eu acho que isso de ser uma linha reta do cursinho da preparação é fantástico. Menor tempo possível, gastando o menor tempo de energia e sendo o menos, assim, desagradável. Então, em relação a isso, eu senti que o Medcoff, desde o início da minha preparação, foi isso. Me levou numa linha reta. Cara, Legal. faça isso. Não, faça isso. Segura na mão, confia. Não, você passou? Não, ainda não. Então pronto, eu passei. Segue, vai dar bom. Vai dar bom, confia na gente, a gente sabe o que tá fazendo, a gente se preparou, a gente estuda sobre isso. A gente tem aprovação, a gente tem pessoas boas. Aí, vamos lá, então. E eu passei. Então, Cara, me lembrou muito uma aluna o ano passado que virou pra mim, e literalmente isso, esse negócio do treino difícil, jogo fácil, por isso que até virou bordão. o nosso bordão, porque ela falou assim, Renata, véspera da prova da Unifesp, me mandou mensagem assim, Renata, pelo amor de Deus, eu tô fazendo os desafios de imagem, mas eu erro tudo, eu vou muito mal nessa prova, Todo tô mundo desesperada, não sei o que eu faço. E ela trazendo muita angústia, eu falei assim, calma, vai fazendo, não é pra você acertar, na verdade eu quero que você entre em contato com a maior quantidade possível de imagem ali, pra que você, quando chegar lá, você consiga acertar até aquilo que você não sabe. Então vai treinando o seu raciocínio, porque a gente pode, inclusive, fazer ali a nossa
assinalar a alternativa correta por exclusão. Então, Sim. você, precisa conhecer as outras coisas que aparecem na alternativa para que você consiga selecionar a menos pior, certo? E nessa prova que exige muita agilidade, porque são 50 questões em 50 minutos, ou seja, 1 minuto por questão, se você não tiver esse direcionamento, você tá perdido. E ela falou isso, e aí ela passou, encontrei ela no churrasco da aprovação, e ela falou assim, nossa, cara, você, me acalmou muito naquele momento, e é exatamente isso, Sim. porque a ideia é que você se prepare com um nível maior, pra quando você chegou na prova, falou assim, gente, mas era pra ser um Rottweiler e é um vira-lata caramelo, não é mesmo? Inclusive, pra você ver como a preparação é tão boa, eu comecei assim, zerado, fiz 39. O Luca, novamente, fez 42, absurdo. Eu não conheci ninguém que fez 42 até então. Mas, correção. Confia no processo, gente. Confia no processo. Legal. Eu confiei, não me arrependo nem um pouco. É satisfatório relembrar até, sabe? Mas porque você passou. Não. É porque realmente é bom você aprender e ter contato com pessoas maravilhosas. Assim. Legal. Vamos falar um pouquinho então, Ju, da prova? Né? Então, como a gente já falou um pouquinho aqui, multimídia, OSCE, né? Então, a prova, no dia da prova prática, ela é dividida em dois momentos. Você vai fazer a prova multimídia, aquelas 50 questões de 50 minutos, como a gente já abordou aqui, e as 4 estações OSCE, que tem duração de 5 minutos. Então, no dia da sua prova, ali em clínica médica, a gente teve um eletrocardiograma com um BAVT, Exato. onde o cobrava do candidato era você saber posicionar os eletrodos. Exato, e a conduta imediata. E a conduta legal. E depois você pode comentar um pouquinho como foi o que você achou de tudo isso, Gente, eu paguei um mico nessa estação. Na pediatria, a gente teve uma criança com a diarreia aguda, onde você teria que dar as condutas e realizar um acesso intraósseo, como a gente já comentou, bem parecida com a estação que a gente abordou. Sim. Com as 2 estações, porque tinha uma de diarreia aguda e tinha uma de acesso intraósseo. A gente quis, né, deixar elas separadas pra não ficar muito na cara, né, pessoal? A de diarreia, inclusive, foi a minha primeira estação no primeiro dia de rendição. Olha lá, tá vendo? Essa estação, ela marca, né, a primeira. Assim. Não esqueci. A de GO, a gente teve uma sutura ali com a laceração, não foi? Algo difícil bem difícil, né? Foi péssimo nessa estação. Comentário geral é que é algo não esperado para uma prova de R1. E a cirurgia, como a gente já falou, trauma de pelve com fixação ali de lençol, exatamente, que a gente abordou no curso. Então, conta pra gente como é que foi a sua experiência no dia da prova. No primeiro dia, no dia da prova, eu tava bem nervoso. Caramba, fui bem na prova de marcar, prova objetiva, foi um primeiro passo, fiz um curso, me endividei, estudei com meus amigos, aprendi, e agora é o dia. Agora sou eu por eu. Não tem mais Renata, não tem mais Ju, não tem Maria Clara, não tem Luca, não tem meus outros, né? Os outros amigos. Cheguei nervoso no local, acho que eu nem dormi direito no dia da prova. Não façam isso, gente. Durmam. É importante dormir. Eu cheguei quase virado, mas fui pra prova. Na prova eu estava guardando tudo, bolsa, garrafa. A minha garrafa eu deixei assim pra baixo, não viro. Então eu levei minha garrafa com água comigo. Então pude beber água tranquilo. Mas eles estavam distribuindo água, tá? Estavam distribuindo barrinha. Legal. Teve alimentação, então mínima, mas teve. Claro, não foi talvez um Einstein, um Círio da vida. Ou falar que na Ribeirão teve lanche bonitinho, né? Mas teve. Mas eu pude levar minhas coisas numa Tupperware clara e fui liberado, sem nenhum problema. Então, inicialmente eles colocaram todo mundo no auditório. Aí eu acho que tinha cerca de pouco menos de 360 candidatos. Era o que foi tecnicamente eles dividiram metade pela manhã, metade mais pra... Eram 2 períodos pela manhã, 7 da manhã e 10 da manhã. Cedo. Exato. Então, pra você ter ideia, como foi difícil a prova da primeira fase? Eu acho que ano passado, se duvidar, foi uma das provas mais difíceis, junto com a USP Ribeirão, de primeira fase, foi a da Unifesp. Pra chegar a um ponto de ter menos de 800 candidatos pra uma segunda fase, sim, claro, tem candidatos que não vão, etc. Que seja. Menos de 800 candidatos é algo absurdo para uma prova de residência médica. Atípico. Porque a gente teve a questão da prova de primeira fase ter sido muito difícil e muita gente ter sido desclassificada. Mínima, né? Sim. Tem uns boatos que os chefes quiseram realmente fazer uma prova difícil, tá? Por motivos próprios. Mas tá tudo certo, não me vê o caso. O concurso é deles, eles fazem o que eles quiserem. E tava bem difícil mesmo. Enfim. Então, eles colocam todo mundo no auditório. E aí você ganha uma numeração. E daí você é chamado. Eu chamava um determinado número de candidatos para que pudessem fazer primeiro a prova multimídia. Isso eu vim saber, obviamente, depois. Então, eu fui, eu acho que na 3ª ou 4ª leva de alunos. Eu fui, já me levaram para a sala multimídia. Não tinha problema para ir ao banheiro, tinha fiscal. Nesse sentido,
parabéns Unifesp, Coremb, muito bem organizado. Fantástico mesmo. Não tenho reclamações. Então a gente ia para computadores, que tinha uns isolamentos para tentar ninguém colar. É um biombozinho que Era tem um ali, biombozinho. tipo isso, né? Uma cabine, assim. Cabinezinha. Uhum. Aí você recebia, acho que o acesso era o CPF, não lembro, e tinha senha, quando isso era a data de aniversário, que seja. Eles repassavam novamente com as instruções, isso foi repassado várias vezes. Então, era impossível o aluno errar, e mesmo assim tinha fiscal do lado para auxiliar caso você tivesse algum problema com o login. Porque, poxa, você tá no meio da prova, você vai começar, caramba, meu login, e se eu apertar aqui e iniciar a prova e não quiser iniciar? E se eu fizesse, e eu fechar... Então, é uma plataforma específica, com você certeza. loga com o seu login, ela fica bloqueada ali a tela, certo? Para você realizar a prova, a partir do momento que você loga, tem aquele cronômetro regressivo? Pior que teve? Não? Pior que sim. Teve e não teve. Certo. Porque você logou, abre uma página, aí você vem numa janela à esquerda, clica e abre assim, ir para a prova. Algo desse tipo. Você vai para lá. Aí tem lá, iniciar a prova. Ok. Então, ainda tem esse espaço, então, todo mundo iniciou ao mesmo tempo? Não. Teve aluno que teve dificuldade de logar, teve aluno que estava nervoso. Eu não tive problema de logar. Então, você já vê, agora lascou, eu tive problema de logar. E assim, e você fica vendo seus colegas fazendo, você fica, nossa, será que eu vou ter algum problema com o tempo? Não, vai continuar sendo 50 minutos. Isso. Não teve qualquer problemática em relação a isso. Os fiscais alertam a isso, falam com a gente, falam, fique em paz, vai ser 50 minutos para você, como para todos os outros. É importante colocar isso porque a partir do momento que você fez esse iniciar prova, teve o cronômetro. Exato. Aí teve o cronômetro regressivo ou progressivo? Você lembra se era 50 menos ou se era tipo... Por que eu acho isso importante? Porque eu geralmente falo porque começa a dar uma confusão quando é regressivo, né? De 50 para baixo. Justamente porque você começa... Que era regressivo, porque já começa o cálculo de matemática para médico, né? Ai, meu Deus, tem um tanto de minutos. Peraí, deixa eu só explicar pro pessoal de casa por que é complexo isso, porque quando é regressivo, pessoal, pensa só, você tá lá fazendo sua prova, você começa na questão 1, certo? Como que você calcula? Você tem que ficar parando para fazer cálculo, porque ele vai diminuindo o tempo, daí aparece lá, sei lá, 45 minutos é o que falta. Só que se você tá na terceira questão, você já está atrasado. Muito. Quando é essa conta inicial, ok, mas quando você tá lá na 26, que você tá fazendo essa conta, e aí você tá, sei lá, na 28, ou você tá na 16, você tem que ficar fazendo a conta de qual você deveria estar. Por isso que eu tô falando, porque tem aluno que no R+ de Clínica Médica, queria começar pela última. Então, ele começava pela dava 50, e aí 49, 48, porque aí fica exatamente pelo cronômetro regressivo. E então, meu irmão também teve. É só por isso que a gente tava discutindo isso aqui pra galera de casa pensar. Então, você não lembra se era... É regressivo. É regressivo. É regressivo porque eu lembro que eu terminei a prova faltando 50 segundos. Nossa, perfeito, então. É exatamente isso, entendeu? E assim, falar, nossa, você começou por baixo... Eu sempre, toda prova, eu tenho essa mania de começar pela primeira questão. Tá tudo bem, é uma coisa pessoal. Muito pessoal. Né? Eu acho que isso tem que ser realmente cada um. Eu vou buscar vou tentar dividir por área. Não faça isso. Gente. Não dá. Não dá tempo, começa a fazer questão. Até eles deram um papelzinho pra você anotar o gabarito. Legal. Deram um papelzinho pra anotar o gabarito. Então você consegue, às vezes, anotar assim, questão 2, asterisco, ou seja, pra você voltar. Sim. Então, você tinha essa noção e isso ajudou bastante, assim. Eu até fiquei impressionado com o Unifesp nesse aspecto, porque eles foram cuidadosos com os alunos. É que já teve ano, né, Ju, que não deram nada, e aí a galera escrevia no crachá, porque não tinha como. Eu não me lembro. Não, essa questão do tempo, é só assim, a gente não fala pra assustar, né, no sentido de aquele tempo ali, eu sempre falo isso, a prova ela foi feita para dar tempo de fazer em 50 minutos. Perfeito. Então, eu mesma que sou o tipo de pessoa que, se eu fosse olhar o tempo, só ia me atrapalhar, eu só bati o olho quando eu tava na 25, sobrava exatamente um pouco mais do que 25 minutos. Então, eu sabia que eu tava indo bem e que eu só tinha que continuar naquele ritmo e eu só ia seguir, sabe? Você não precisa ficar o tempo todo óbvio que você vai checar em momentos pontuais, mas que isso não te atrapalhe. Exatamente. Você siga um ritmo, um fluxo. Se você ficar bitolado, vai dar ruim. E uma dica que eu sempre falo cara, não sabe, é que assim, como eu, Renata, quando eu fui fazer, eu tinha que marcar ali, e era marcar no computador e não marcar no gabarito, eu, Renata, marcava alguma coisa. Eu achei que foi uma boa tática, assim, pensando na estratégia de prova, porque quando termina o cronômetro, a prova se fecha, se eu não tivesse marcado nada ali no computador,
eu Exato. tava lascada. Então, às vezes não daria tempo de voltar. E são 50 questões pra você ficar voltando. Você que tem um papelzinho do gabarito, mas a prioridade é a prova. Isso, exatamente. Então, assim, no seu caso, tipo, você não marcava ali no computador. O gabarito final era o gabarito que você escrevia. Não, o gabarito final era no computador mesmo. Ah, era no Já computador, no computador. mas ele dava pra você Um acompanhar. papel pra você Perfeito. anotar o gabarito, caso você quisesse levar pra casa, pra ter uma Entendi, conferência entendi. posteriormente com o gabarito que eles Entendi. liberaram, né? É que eu não tinha essa possibilidade, entendeu? Não, antes disso, a TV quem perguntou, pode anotar no crachá? O fiscal, o crachá é seu, O crachá é seu. faça o que você Exato. quiser. Ótimo. Então, eu também não queria perder tempo botando eu tava nervoso, gente, eu ia escrever sei lá o quê, ia perder tempo, eu não queria perder tempo, gente, 50 minutos é muito rápido. Exato. Passa assim, ó. Então, a gente foi levado, começou a prova objetiva, comecei, primeira questão, já fui matando, segunda, terceira, aí teve uma questão que eu lembro que era de um encarceramento pulmonar, essa questão pra mim foi bem marcante, porque eu vi no Hands Online, que Aí, o você lembrou. essa questão pra mim foi bem marcante, porque eu sabia, caramba, isso aqui é um encarceramento, o professor falou, pum, sim, acabou. Legal. Parte de cardio que caiu também, que tinha que desfibrilar o paciente, tinha caído, obviamente, no Redizon. Então, fiz a prova bem rápido. Eu tive tempo de revisar algumas questões, tá? Questões que eu fiquei com o tempo. Então, teve algumas coisas também de preventivo. Preventivo foi a parte final. Muito Tradicionalmente feitinho. eles colocam e é bem desafiadora, né? Maravilhoso. Muito padrão que o professor de preventivo explica que ele é da casa. Sim. Se ele formou, não vai manter qualquer viés, Sim, só sim, deixando sim. claro. Mas foi, sabe, bem semelhante ao que ele explica, o que já era esperado. Então, assim, eu não tive qualquer dificuldade. Então, Maravilhoso. 50 minutos, 50 questões. E era rolando, tá? Você não passava, tô na questão 1, vou pular a página, vou passar assim no cursor, apertar, vai pra questão 2. Não, você ia rolando a barra, Era rolamento. rolamento. Isso também era diferente da minha Rolamento. época pré-histórica. Isso é bom porque você consegue, Com certeza. Você tem uma Muito visão melhor. geral da prova. porque você é num ponto que você tem que passar 1, 2, você vai Exatamente. dar um certo, você tem que voltar Era várias vezes. desesperador, gente. Sério. E aí logo depois você foi fazer as estações ósseas? Pronto. Aí terminei a prova, já tinha o nosso, aí a gente, quando terminou as provas, a gente pôde conversar, não é que pôde conversar, mas entre os alunos, assim, na mesma linha, dá pra trocar ideia sobre as questões, como é que tinha ido. Tanto é que um dos que eu troquei ideia chama Gabriel, hoje é meu R igual, Olha lá. na Unifesp. Que legal. A gente passou junto, a gente se encontrou na terceira fase, na apresentação, né, do currículo. E incrível, a gente passou junto, isso ficou bem legal, porque a gente se encontrou durante a prova online, continuou na prova prática praticamente juntos Legal. e passamos, né? Então isso foi bem gratificante, estar com o meu R igual e ter feito a prova junto com ele. Eu acho que antes de mais nada, se dá com o seu R igual, assim, posteriormente, é satisfatório que vocês viram as mesmas lutas, né? Desde o início da aprovação, mesmo que a gente tenha se conhecido no dia da prova prática, mas é desde a aprovação e vai seguir agora por 3 anos sendo meu R. Que legal. E confiar nos seus colegas é super importante, então. Mas aí conta então um Sim. pouco, né? Eu divago, né? Imagina. Depois disso, eles levaram a gente pra uma sala isolada. Arruma de gente. Uma sala pequena, um cara de... Desculpa a expressão. Um cara de negro lá, assim, toda apertadinha, suvaqueira, desgraça. Mas assim, trazendo água, levando ao banheiro, naquela velocidade, levando ao banheiro, né? E todo mundo assim já assim, sabe que horas era, como é que tava, o que é que ia acontecer. Então, deu tempo ir ao banheiro, aí chegou uma fiscal. Pergunta quem quer ir já fazer a prova prática. Aí eu olhei assim, falei, ei, pô, bora logo se livrar disso, que tipo, você tá no ponto que você, caramba, já passou mais assim a tensão, mas na hora da prática, do osso volta, tá? Volta muito, tremi muito no osso. Passou mais atenção, você quer saber, eu quero me livrar disso, chega dessa ansiedade, vamos, velho. Aí eu falei, bora, e a gente saiu. A gente ficou dando volta no colégio, assim, até dar um horário pra gente poder descer pra ir pras estações. E ficar subindo a gente por escada, descendo, parecia um labirinto. Um labirinto fauno, sei lá. Essa experiência foi diferenciada. Diferenciada. Cada aluno que a gente entrevista, fazer uma a gente jornada. descobre. Aí a gente ficava... Journey together. E eram 3 fileiras, aí a gente ficava paradinho, aí, pronto, podem vir. Aí ficava andando. Um jogo de cobrinha, desculpa, mas algo semelhante. Mas depois a gente foi levado realmente para as estações, foi falado, sigam a linha, tudo mais. Foi numa quadra, são vários, como é que eu posso dizer, vários bloquinhos. Parece que eles montam biombos biombos Exato, mesmo, vários né? biombos, exatamente, são vários. Gente, são vários biombos, porque tem que atender, sei lá, 50, 60 alunos ao mesmo tempo, de todas as estações, assim, de todas as disciplinas, né? Então são vários, você não tem muita ideia para onde vai ser jogado.
Mas em um momento você vai ver que você vai entrar e vai dar tudo certo. Então eu fui, e conforme eu fui vendo, eu fui lembrando dos conselhos no preparatório. Viu como fazer preparatório é hands-on, prático, presencial é importante? Eu lembro da Renata realmente falando, gente, sejam espertos, vão olhando as coisas. Não tá errado olhar. Você não tá vendo nada, você não tá vendo checklist, você não tá roubando o examinador, você não tá nada. Então, é que não tá escondido, fica tudo aberto. Sim, eles só são divisórias ali. São divisórias. Então você tá passando, Você tá gente. olhando. Não tem como. Tipo, Assim, você vai ver, né? Eu queria passar. Então eu fui olhando assim. Aí eu consegui ver a coisa de jogo, eu já tinha visto ali uma coisa. Não tinha visto a laceração, mas tinha visto que. Aí vai ser, com certeza, vai ser ginecologia. Já era esperado. Aí de cirurgia não dava pra saber o que era realmente. De PED, não dava pra saber. Mas na estação de clínica, conforme você ia vendo, você conseguia ter alguma noção. Por quê? Um desses biomas eu olhei pra esquerda, aí eu vi um negócio de metal verde, outro azul. Aí eu vi um preto, eu falei, gente, isso daí é pra colocar os eletrodos no paciente? Sim. Aí, por incrível que pareça, eu tive tempo de cutucar uma colega. Eu não lembro o nome dela, mas eu espero que ela tenha passado em clínica, que ela queria clínica, se não me engano. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, como é que é mesmo a ordem dos eletrodos, que eu já não lembro mais? E eu não lembrava mesmo. Eu não lembrava. Ela, Brasil no peito e o outro lado Flamengo. Eu falei, pronto, mulher, já lembrei. Já lembrei. E com certeza pra ela foi bom também que ela deu aquela lembrada, Exato. né? Talvez ela não estivesse pensando igual Aí- a você. Exato. Aí ela, por quê? E eu, fica esperto. Tipo, né? Fica esperto que talvez seja. Aí eles colocaram a gente ficava de costa pras estações, tá? E aí, sabe, assim que soar o sinal, virem-se e vão ser autorizados. Aí, tudo certo. E quando terminarem, fiquem de frente ainda pra estação. Quando a gente terminava o tempo, a gente ficava de frente ainda pra estação, a gente se virava de novo e a gente fazia rotação. Sim. Então você ia fazendo rotações com os outros colegas, né? Pulando de estação pra estação. Eu comecei pela estação de clínica médica. Tava muito nervoso. Gente, eu tava muito nervoso. Mas mesmo nervoso, eu tinha muito conhecimento. Eu tava afiado. Sim, posso afirmar isso. Então eu falei, recebi o paciente, pediram pra eu monitorizar, comecei a monitorizar os membros. Eu não esperava que ia ser a pontuação 2 pontos. E só isso foi 2 pontos. É muito ponto, gente. Eu monitorizei braços, ou pernas e braços. Gente, 2 pontos assim na prova prática, assim, quase gratuito, desculpa. Aí coloquei aqui os do peitoral, e aí já foi uma zona. Aí era posicionamento de eletrodo pra fazer o eletro, Isso. certo? Eu nem vi todos os eletrodos, então nem sei se eu coloquei todos. Eu falei, olha, tá tudo certo, continue. Aí eu lembrei, posso considerar que tá monitorizado? A fiscal falou, pode? Então tá bom, tá aqui o eletro. Entendi. Nessas horas é importante lembrar de falar, é o que a gente sempre fala, né? Você faz enquanto você tá falando. Exato. Então, onde é que é V1, onde é que é V2, Exato. onde é que é V3, Exato. que é algo que ali no nervosismo a pessoa até acha que é algo simples e esquece de citar exatamente onde ela tá Então, posicionando cada um. Perfeito. Quando eu fui fazer a monitorização, eu falei, vou colocar o eletrodo verde na perna esquerda, já o amarelo no membro superior esquerdo. Fui realmente falando a questão da lateralidade, que a gente julga ser importante. Apesar que no checklist tem lá só, tipo, colocou, né? Não necessariamente verbalizou, mas é bom verbalizar, gente. Não... Sempre, sempre. Quanto mais informação você puder Especialmente falar... lateralidade, se lembrar, sempre é uma coisa que é importante. E uma coisa mesmo. que eu aprendi muito no hands-on prático, você não é pontuado negativamente. Então... Nessas provas é muito difícil. Assim, eu nunca vi, pelo menos, uma pontuação negativa. Existe isso de pontuação negativa há algum tempo atrás, mas para condutas que realmente vão mudar e, tipo, o paciente vai morrer se, sei lá, não corrigiu lá Exato. o potássio antes de administrar insulina, certo? Não, mas eu acho que realmente, assim, porque aí que vem. Monitorizei, pediu eletro. Veio lá a eletrosão, BAVT. BAVT, até porque eu já tinha visto vários BAVTs na própria preparatório online mesmo. Tem muito, gente. É muito BAVT que a gente vê. Até porque é algo de se esperar que caia mesmo num processo de arritmia, junto com taquiarritmias, né? Por exemplo, principalmente a taquiarritmia supraventricular. E daí eu olhei assim, um BAVT. Ela olhou assim, eu bloqueio atrioventricular total. Fala em nome e sobrenome. Perfeito. Nome e sobrenome. Aí ela passou a outra conduta. E eu pensava assim, que era a terceira conduta, no caso. Aí eu, putz, terceira conduta deve ter mais depois, né? Ela, qual a conduta? O paciente estava estabilizando. Aí pedia qual a conduta imediata. Perfeito. Olha Aí- o comando. Acho que é importante Imediata. frisar. Comando. Então, se atentem ao comando.
E assim, eles não vão puxar a ficha da tua mão, só se você deixar lá, mas você pode ressolicitar se quiser e tá tudo certo. Uhum. Leia com calma. Eu li e eu... Aí que veio, eu paguei um mico nessa hora, eu falei, cardioversão. E não tô brincando, eu falei cardioversão. Aí ela olhou assim pra mim, você tem certeza? Aí eu, não! Imediato dá pra fazer atropina. Boa. Pronto. Boa. Aí ela ficou assim, aí eu, dá pra fazer atropina. Aí ela ficou olhando assim. Ela não me deu a entender que a estação tinha sido encerrada, que tinha dado a conduta e tinha sido finalizada. Se você perguntar, você lembrou de falar marca passo transcritor? Nada, PN, lembrei nada. Mas eu acho E que aí, isso tá, nessa tinha. hora, não. Não. Eu lembro até que foi uma discussão dos alunos no grupo, né? O Uhum. que a gente fala aqui? Então, ele perguntava a conduta imediata. A gente viu muitos alunos falando no grupo, mas não vai responder por ser um BAVT, então Não não importa. responder a atropina. Passa LS. É o que tá descrito, e eu acho que aí vale a pena você... Se você tem esse conhecimento, olha, a minha conduta imediata seria realizar a atropina, mas a gente sabe que muito provavelmente esse paciente não vai responder, então a gente já vai programar passagem de marca-passo, pode Isso. começar a adrenalina em bomba, então você pode acrescentar, Exato. mas se prenda ao comando da questão. E foi exatamente isso. E aí eu sei que o aluno ele sai da prova, começa a discutir um com o outro e fica essa dúvida. Deve ter Exato. certeza que algum colega falou pra você, não, mas você tem que ser marca-passo. Exato. Eu fui seco na resposta. Uhum. E aí depois que acabou a de clínica, como você falou, você rodou e aí Exato. foi pra próxima estação, né? Isso, no caso foi a estação de pediatria. Ah, legal. E assim, eu saí assim, derrubado da estação de clínica. Porque primeiro eu não sabia se eu tinha sido pontuado pela atropina. Eu falei, pode fazer atropina. Eu não falei, vamos fazer atropina. Eu falei, pode fazer atropina nesse paciente. Ponto, meu comando. E a fiscal não deu assim a entender que, né? Tava certo. Que tinha dado cheque, ou que eu tinha encerrado a estação. Então fiquei a ver navios. Ela ficou só olhando assim. Pra mim, eu fiquei olhando nos olhos dela, assim. Fiquei falando, atropina, enfim. Eu migrei pra estação de pediatria. Que foi assim, pra mim, foi assim Foi quando eu realmente entrei assim, muito na prova, por mais que depois com as notas eu vi que eu fui de fato bem na estação de clínica, porque conhecimento eu tinha, só tava muito nervoso. Mas foi uma estação de acesso intraósseo. Estação de acesso intraósseo de uma criança que tava fazendo choque hipovolêmico secundário a uma diarreia. Olha só, tanto eu treinei estação de diarreia infantil, como treinei acesso intraósseo. Então, quando eu vi assim, que era um acesso intraósseo, gente... Eu vou pra abraço agora. Nossa, assim, eu tirei um peso assim do corpo. Cara, e essa estação deve ter sido um diferencial. Porque eu acho que se tem algum curso preparatório que tenha até vídeo de intraóssea na criança, eu acho que, pelo menos eu... É algo mais atípico, né? Não é uma coisa que a gente costuma... Exato. Porque a gente apostou e acertamos, Exato. né? Essa estação, literalmente, ela pedia o diagnóstico da criança. Você fala que era uma questão diarreica e tudo mais. E aí falava assim, olha, que não conseguia... Na verdade, nem pedia pra dizer que era uma diarreia, tá? Ela pedia primeiro pra dizer... Você recebeu o caso, uma criança com diarreia, tudo mais. E falava que não conseguia fazer acessos periféricos. E aí pedia, ok. E agora? Qual que você dá como conduta? Aí você fala, acesso intraósseo. Ponto. Aí foi a primeira tarefa. Depois, quais materiais o senhor quer, doutor? Já estava exposto? Não, ela abria. Ela abria, então abria. tinha um lençol. Tinha. Quando você entrava na sala, o que você via era uma maca, tinha as filipetas, a examinadora ou o examinador, tudo coberto. e aí tava tudo coberto, mas coberto. você via que ia ter alguma coisa pra fazer. Tinha noção que eu ia fazer algo prático. Isso é muito importante, porque é a questão de leitura de cena, a gente sempre fala isso. Se tem alguma coisa que tá coberta por um lençol, não é por acaso. Alguma coisa você tem que pedir, fazer, enfim. Então, a gente sempre tem que pensar, o que será que eles querem que eu peça Exato. aqui? Sei lá, já teve uma estação da Santa Casa, que a Helena, que eu entrevistei lá no primeiro raio-x da prova prática, eu me lembro que ela falou, eu fiquei na dúvida se eu pedi um raio-x, porque era pra pedir um exame. Eu fiz essa prova. Você fez? Aí, assim, era pra pedir um exame. Eu fiquei na dúvida se era pra pedir gasometria ou se era pra pedir raio-x, porque eu pensei nos dois. Só que aí eu vi que tinha um lençol cobrindo um braço. Aliás, uma coisa, né? Enfim, que parecia ali um braço. E aí ela escolheu, gasometria era exatamente isso que tinha que ser feito, era fazer a coleta da gaso. Então, isso é uma coisa importante também, a gente tá falando de uma dica de prova prática. Dos tempos que a Santa Casa tinha prova prática, né? É o último ano de prova. Dos primórdios, 2020, eu acho porque que foi. se ambientar a cena... 2022. Basicamente 22? se ambientar já 2022. O que você vai ter que retirar de conhecimento ou não. Exato. Então, isso é muito importante. Então, quando
Ela deu o primeiro comando, falou, acesso intraósseo. Na mesma hora eu puxei a gaveta, putz. Estação, acesso intraósseo, foi dita, foi trabalhada. Eu fui bem, mais ou menos. Fui bem nessa estação, no hands-on. E aí depois a professora, ela demonstrou várias vezes, assim, então eu vi várias vezes, então assim, tava quase medular, pra ser sincero. Legal. E falei, acesso intraósseo, ela, tudo bem. Ela abriu assim, quais materiais você quer? Ela, não precisa, ela falou, literalmente a corretora falou pra mim, precisa nem pegar, só falar. Aí eu quero isso. A única coisa que eu não falei foi o coxim. Porque era uma das coisas que estava no checklist, que era o coxim que pedia tanto para fazer acesso como para colocar subescapular na criança. Então, coxim eu não pedi. Que foi onde eu perdi pontuação. Nas minhas contas nessa estação. Ah, tá, tudo bem. Não tinha manequim. Eu acho que eu recebi uma espuma que é utilizada tipo pra natação, sabe? Era uma espuma amarela. Amarela. Ela... Era outro comando. Antes da espuma, ela pedia quais os sítios de punção. Eu tinha visto isso também, então... Tá no livrinho, hein? Tá no livrinho. Foi trabalhado também em aula. Então tava muito... Já fui... Ela, ok. Aí ela... Eu realizo... Que era outro comando. Realize o acesso intraósseo. Aí eu fiz o acesso. Aí ela demonstra o funcionamento. Era algo do tipo assim. Demonstrei com a seringa. Que foi... Isso da seringa eu errei lá no hands-on. E caiu. E eu, tranquilamente, vou fazer isso aqui, com a seringa, aspiro o soro fisiológico, faço a aspiração para ver se vem sangue e faço a inserção desse conteúdo para ver a questão de refluxo e fluxo, para ver se tem permeabilidade na via. Falei com essas palavras praticamente, sabe? Ela, muito bem. Aí deu o último comando, fatídico, que ela perguntou, que foi um que deu bastante discussão nos grupos. Foi o sexto comando, foram 6 tarefas. Não sei se tem mais alguma coisa que eu esqueci, mas... Ela dava filipeta, não Dava. é que ela tava, tipo, falando. Eu acho que isso é importante exato. também. Sempre. Não é pra você ter muita interação com o ator, apesar de vez em quando eles intervirem, demais. né? Mas assim, acho que não... Habitualmente Não é se orientado Não se espera. que não seja feito isso, mas a gente sabe que alguns examinadores às vezes acabam se comunicando, mas é tudo na filipeta. Apesar que essa examinadora, eu lembro que eu comecei a falar, eu falei, tô me paramentando, né? Aí ela, eu sei que você sabe, não precisa me dizer. Perfeito, ela já te cortou, ótimo. Pronto, Direcionou. então assim, direcionou muito. Eu acho que eu terminei essa estação em 3 minutos. Fui muito rápido essa estação. E daí, minha última tarefa foi que deu discussão, né? Era o quanto de volume eu queria correr. Aí eu... Putz. Aí eu lembrei, assim, quando a gente tem um paciente de diarreia tipo C, dá pra fazer 30 ml por quilograma, mas eu lembro de expansões rápidas de 20 ml por quilograma, que também foi dito no hands-on. Aí eu fiquei assim... Parecia uma dúvida gigantesca na minha cabeça. Eu, 20 ml quilograma. Aí ela, tudo certo, você encerrou a estação. Pronto, Legal. ela não deu nem margem pra eu falar outra coisa, porque eu acho que ela já deu check e falou, acabou. Então, Sim. porque se ele falar outra coisa, eu tirar ponto dele. Sim. Aí ela, você tá nervoso, né? Mas você falou tudo. Ela falou, teve coisas que na estação 5, assim, sei lá, você já tava falando na estação 2, assim, muita coisa já tava falando, sabe? Então não tinha bastante conhecimento. Aí ela, mas eu falei, espero não ter ido mal. Porque eu também fui abusado de conversar. Aí ela, não, você foi bem. Pronto. Legal. Então eu tinha essa ideia que eu tinha ido bem. Aí saí de pediatria e fui pra famosa estação de cirurgia. Essa estação, sério, o meu R igual foi meu R mais, perdão, foi quem ministrou ela no hands-on. Foi uma estação de trauma pélvico. Como eu disse, no dia do treinamento eu errei total, no dia do treinamento hands-on. O treino foi difícil, mas o jogo foi fácil. Eu tava muito bem habilitado para realizar. Mas o corretor, o avaliador, eu acho que ele foi com a minha cara, eu não sei se ele tava num bom dia bom, mas eu comecei a fazer as coisas e teve uma hora, por exemplo, eu falei, tem que realizar o toque retal, um trauma pélvico, obviamente. Aí ele, pois realiza. Assim, se tornou óbvio pra mim depois que eu fiz o hands-on, né? Porque até então pra mim não é uma coisa tão prática, então as coisas vão mudando. Depois realiza o toque retal, aí eu realizei e tudo mais. Aí ele falou, tinha sinais de pelve estável, tinha radiografia. Eu não lembro se tinha radiografia ou se era comando, mas acho que era mais radiografia. Era radiografia. Depois algum colega pode me corrigir, tá? Não tem Mas aí eu sei que eu tinha evidências que era um trauma que eu precisava passar o lençol porque tinha instabilidade. E de fato, você tinha que fazer o exame, assim, pra ver se tinha crepitação, palpação de síntese. Gente, tudo. Assim, realmente era muito complexo. Você tinha que pôr a mão na massa. Não vá achando que na prova prática da Paulista, pelo menos se tratando de R, assim,
sem CR+, se você não vai pôr a mão na vara, você vai ter que fazer. Todas as estações têm muito esse perfil mais de procedimento. É isso que a gente espera mais. É aquilo que eu comentei. Na USP Ribeirão, a gente até pode ver ali uma estação mais clínica, que é só uma anamnese, que você tem que dar as condutas, não tem muito um procedimento. Mas Isso. na Paulista, quase todas O ali, padrão que ele nem quer do é residente. esperado a gente ter ator, paciente simulado. É mais realmente procedimento de fato. E daí eu falei que eu ia passar o lençol, tudo mais, eu peguei o lençol. Ele comentou, como é que você quer movimentar esse paciente? Eu falei, em bloco. Ele falou, precisa da minha ajuda? Sim, eu quero ajuda. Então, eu passei o lençol, eu não tinha desenrolado o lençol, tava o lençol, gente, eram 50 centímetros de lençol, sei lá. Ele, doutor, esse lençol não tá, literalmente nessa linguagem pra mim, esse lençol não tá muito curto, não, você acha que vai conseguir fechar essa pelve? Aí eu, de fato, agora eu percebi isso, com a ajuda de foi inventar uma coisa, abro o lençol, aí fiz a amarração, havia 4 pinças. Eu falei, gente, tem 4 pinças. O que é que eu vou fazer com essas 4 pinças? Sendo que eu posso fixar tanto com o esparadrapo quanto com pinça. Vou utilizar essas 4 pinças pra fixar. Fixei. Aí ele falou, aí comentou assim, tá, você fez tudo certo. Mas deixa eu te perguntar, isso foi bem... Ele realmente interagiu bastante. Você sabe outro jeito de passar o lençol? Aí eu, outro jeito? Olha... Talvez eu não saiba demonstrar. Mas há uma outra maneira que você pode, com o lençol dobrado, você desenrola ele por debaixo do paciente, vem por cima, cobre o paciente e fixa com 4 pinças. É uma maneira tecnicamente até mais rápida, mas não é muito bem difundida entre a gente estudantes. Mas é assim que se faz. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, sim, tenho. Aí ele, estação encerrada, parabéns. Aí eu fiquei assim, eu falei, o que foi? Ele falou, não, você foi o primeiro que soube me descrever. Legal. Muito Então, bom. eu descrevi, não cheguei a demonstrar propriamente dito, ainda passei assim nesse sol, mas assim, ficou até frouxo o jeito que eu fixei, sabe? Porque eu nunca fixei pelve assim, nem treinei fixação de pelve assim, mas eu sabia que existia essa maneira. Sim. Então, ele considerou. Aí ele foi, assim, muito perspicaz, porque eu falei... Aí, novamente, se ele deu brecha pra conversar, por que não conversar, né? Eu terminei a estação, tinha tempo, eu falei, mas vem cá, por que não ia se aceitar a amarração? Ele, porque a gente recebeu um vídeo que a técnica de amarração que seria aceita seria essa. Uhum. Essa aqui, passar as pinças, falou, é que seria diferente da amarração convencional. Ele falou, literalmente, ele não quis confirmar que o jeito que eu passei foi o correto, né? Aí, mas que ele deu a entender que era. Aí eu, vocês recebem um vídeo? Sim, a gente recebe vídeo a partir dessa determinação, mas eu sei que a amarração, assim, é correta, porém vai contra o que a gente recebe como gabarito. É que isso chama calibragem. Então, toda a prova prática, quando você vai montar um OSCE, você tem um processo de calibragem que os examinadores, para que eles possam fazer a avaliação de uma forma padronizada, que é um dos princípios aí de você fazer uma avaliação OSCE, justamente você precisa ter um modelo daquilo que vai ser aceito, porque eu posso aceitar uma coisa, a Ju outra, e aí lascou, porque o processo acaba sendo diferente entre si. Isso é muito importante, isso me traz um sinal de que a organização da prova, eles tentaram fazer a coisa mais correta possível ali, para deixar a avaliação bem calibrada, bem fidedigna. É claro que sempre dentro da avaliação tem a subjetividade. Ou seja, da mesma maneira que quando eu falei atropina, a fiscal olhou pra mim, ficou me olhando, eu fiquei... E ela também pra mim? E eu fiquei calado dela também. O fiscal da cirurgia, que com certeza é um cirurgião, suponho, ele perguntou até de onde eu era. Você é de onde com esse sotaque? Você não é daqui, não. Aí eu, valha, meu Deus, eu sou do Ceará. Eu gosto muito de lá. Então, assim, legal. Da mesma maneira que ela foi super calada, não tem nada de errado disso, ele foi super verborrágico comigo. E, obviamente, me deu uma ajuda, deu uma força. Teve estação, por exemplo, já da clínica com outros avaliadores, que a minha colega colocou os eletrodos, aí no terminal o avaliador falou pra ela, olha, você ainda tem tempo, quer fazer mais alguma coisa? Aí ela, eu acho que vou trocar esse eletrodo. Aí ele, não, tá tudo correto os eletrodos. Ele disse pra ela que tava certo os eletrodos, então já ela não ia perder ponto. Então, eu também saí já da cirurgia sabendo que, tipo, caramba, fui bem na cirurgia. Clínica não foi legal, porque eu tinha noção, porque eu pensei que eu tinha acertado só os eletrodos dos membros, pensei que eu ia errar a atropina e o BABT. E como eu fiz poucas tarefas, eu fiz 3 tarefas, e realmente eram só 3 tarefas na clínica, você fica, 10 pontos, 3 tarefas. Meu Deus, eu vou ganhar o que disso? Assim, porque eu pensava que eu teria mais tarefas, né? Se tipo, pediatria, 6 tarefas foram, né?
Mas só que, como eu falei, por exemplo, só pra colocar os eletrodos dos membros eram 2 pontos. Então era muita coisa. Saí da cirurgia, fui pra fatídica GO. Sério. Estação escrota. Eu sou ruim em GO. Sempre foi meu calcanhar de Aquiles. No Einstein, por exemplo, eu fiz uma boa pontuação pra... Assim, eu não passei pra segunda fase, muito por GO. Eu fiz uma pontuação próxima do corte, mas eu só fiz 5 questões em GO. Como é que se passa pra segunda fase do Einstein fazendo só 5 questões de GO, gente? Como é que se passa? Se eu tivesse feito 12, 10 que seja, eu tava na segunda fase alto, assim, bem. Mas aí como que foi? Foi de sutura de laceração, né? Exato. Então, eu já olhei aquela laceração e falei, gente do céu, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou ter que tentar ganhar algum ponto. Então, assim, você tinha uma pelve, e daí era uma mulher que tinha acabado de Sim. ter o parto, e aí tinha uma laceração que você tinha Sim. que fazer a avaliação, dar o grau, e aí depois você tinha que fazer Exato. a sutura, né? Era o primeiro comando, inclusive, Uhum. dar o grau da laceração. Perfeito. Então eu fiquei assim, nossa. Teve um problema nessa estação, porque como o manequim tava com alguns problemas, já tinha muita gente passado ali, pelo que eu entendi, ficou um pouco difícil de Ficou. algumas pessoas verem e determinarem qual que era o grau, certo? Apesar que, quando eu fiz, eu pensei o seguinte, se é pra cobrar o grau, pra você diferenciar 3 do 4, 3 do 2, é muita, digamos, tá muito no meiozinho. Uhum. Não é mais fácil cobrar os extremos? 1 ou 4? Porque definitivamente, se é um grau 4, você sabe que é um grau 4. Uhum. E definitivamente um grau 1, você sabe que é um grau 1. Grau 2, grau 3, aí já fica mais difícil até pro avaliador saber que o aluno vai saber responder, porque eu acho que tem uma certa dificuldade. Uhum. Então, quando ela perguntou o grau, aí eu falei, grau 4. Aí ela, tá. Aí eu, não, 3. Ela, continue. Uhum. Então ela foi gentil nesse aspecto, mas eu pensei, não, realmente faz sentido ser grau 4 porque são os extremos, é mais fácil de cobrar. Então, pra mim, esse foi o meu próprio check. Aí isso aqui é mais fácil de cobrar, eu garanto que não é um grau 1. Grau 2, grau 3, sei lá o que é que tá acontecendo, mas grau 4, aparentemente, Certo. é. Exato. E aí tinha um auxiliar, eu tinha que suturar, aí eu tinha que escolher o fio correto, Era uma mesa de materiais? tinha mesa de materiais. E aí tinham vários pra Para você os escolher. fios, você tinha que escolher o fio correto, tinha que escolher a pinça correta, tinha que escolher a tesoura para cortar o fio correto, tinha que escolher o porta-agulha também. Tudo isso pontuava. Uhum. Recado, então, pra quem tá em casa. Vocês estão assistindo a gente aqui. Se você estiver se preparando para a prova prática da Paulista, você precisa saber diferenciar os materiais. Exato. Eu sempre falo isso. É batata. Eles sempre colocam uma mesa para que você escolha. É o dispositivo inalatório, é ali o espaçador, é ali, sei lá, os materiais do dreno, sei lá eu. Eles sempre colocam algo para você escolher. Aqui foi o fio, tava craque ali de fio. Teve aula com a Yasmin, certo? Sim. Da parte da plástica. Sim. E você escolheu o fio e foi pra fazer a sutura. Eu fui fazer E minha as- sutura. Às vezes o aluno, né, ele até sabe falar ali. Já é o 14, já é o com 16. Sim, sim. Mas você sabe pegar? E é isso Exato. que a gente faz no hands-on. A gente mostra, ó, você vai escolher assim, você vai olhar esse, você sabe que é esse aqui. Você vai Uhum. olhar o tamanho. Então isso é muito Exato, importante é que você importante. fez. Peguei o fio, aí o comando era suturar a mucosa vaginal. Gente, como eu falei, Jó, eu sou muito ruim. Eu tava muito nervoso na GEO, porque eu falei, eu acho que isso aqui pode definir minha aprovação. Uhum. Porque eu lembrei, olha, eu posso ir mal numa estação, posso ir super mal numa estação, mas eu não posso estragar em outras, assim, porque eu tinha noção, eu pensava que eu tinha ido muito mal em clínica, mas não, em clínica eu fiz uma boa pontuação. Então eu tinha pensado, não, eu não posso ir mal em GEO, eu não posso ir mal em GEO, pelo amor de Deus. Aí vamos suturar a mucosa vaginal. Eu suturei mucosa com pele, com tudo. Gente, eu passei assim, agulha, vral, assim, só foi. Então vocês falam, você fez o chuleio correto? Que eu acho que eles queriam um chuleio no final das contas. Não fiz. Mas eu sabia uma coisa, eu posso estar suturando no lugar errado inicialmente, mas eu sei que eles avaliam a técnica do primeiro ponto, que é a técnica cirúrgica correta. Que é fazer um ponto simples. Sim. Cortar o fio direito com a tesoura correta. Tudo isso estava lá no checklist valendo ponto. E eu ganhei esses pontos. Legal. Quer dizer então que você tirou uma nota alta? Não. Definitivamente eu não tirei. Eu acho que pelas minhas contas, pela minha média, eu acho que eu tirei uns 4 pontos, talvez. Não é alto mesmo, de fato. Não é alto. Mas eu tava esperando tirar muito menos. Sendo bem sincero. Eu queria colocar algo que a gente sempre bate nesses nossos podcasts, desde os primórdios da Ju também. A gente fala muito sobre isso pelo seguinte. Na prova prática da Paulista, existe uma tendência, a gente sabe que vai acontecer, todo ano é assim. Esse ano acho que até foi um pouquinho mais atípico, porque eu achei que
teve mais do que uma estação ali que saiu um pouco do padrão de cobrar alguma coisa um pouco mais avançada, como é. Pra mim, o caso de acesso intraósseo não é algo super comum que a gente vê, e sutura de laceração de 4º grau, de forma alguma, é uma coisa até que... Quando acontece isso, lá na própria Escola Paulista de Medicina, segundo as meninas da GO, chamam a chefe mor pra fazer a sutura, entendeu? Que é a doutora Maraíra, no caso, minha ginecologista. Mas sabe que no comando falava que a sutura ele falava que a sutura do músculo e tudo mais já tinha sido feita por um profissional mais experiente. Ah, então pronto. Beleza. E realmente foi, né? Exato. Realmente foi. Foi a doutora Maraíra que foi lá, fez lá. E aí pedia só mucosa vaginal. Ai, só que eu suturei pele com mucosa e foi tudo, assim. Então... Aí foi competência minha. Não, então. Mas aí, assim, só pra constar, porque tem coisa que vai aparecer lá que talvez você nunca tenha visto. A Ju conta a história dela lá, no dreno, que ela falou assim, cara, eu não fazia ideia o que eu tinha que fazer lá. E é esperado que talvez em uma das estações você não tenha o melhor desempenho. Exato. Mas o que importa é que o global você consiga ir pontuando e lembrar que a multimídia vale 50%. Exato. E a prova de habilidades vale os outros 50%. E mais uma outra coisa que você colocou que eu queria destacar para o pessoal. Você falou assim, cara, eu não sabia um ou outro detalhe ali, mas o ponto é que você conseguiu ganhar pontos em outras coisas. A gente tinha, o ano passado, no hands-on tradicional, uma estação de biópsia de úlcera genital, que acho que a maioria das pessoas nunca tinha feito, mas que se você fosse no passo a passo, você vai fazer um procedimento, você vai se paramentar, antisepsia, você vai colocar o campo estéreo, e você quase contemplava ali o checklist inteiro. Então, gente, preste atenção, você que tá de casa, é muito importante, né, Ju? Você passou por isso também. Não se desespere se tiver uma outra estação que você não teve o desempenho. Acho que você teve um mindset muito bom quando você saiu daquela da clínica médica. Sim. E achando que tinha ido mal, você conseguiu superar ali. E também, dentro desse contexto de talvez você não saber exatamente o que fazer em uma tarefa, mas você ir galgando pontos. Isso porque você pode não saber o que fazer, mas faça algo. Exato. Faz o que você sabe. Não paralisa. Eles não vão tirar ponto de você se você errar. Mas o que você fizer, você pode ganhar. Então, garimpe pontos. É uma estação que eu não sabia pra onde ir, gente. Então, eu fui tentando garimpar alguma coisa ali. Ah, mas foi pouco. Mas talvez sem esses pontos, minha nota não fosse suficiente. Talvez eu ficasse ainda abalado da prova. Ficasse ainda me sentindo pior. Então, fui garimpando e consegui. Mas, claro, depois que saiu o checklist oficial da banca, eu fiquei, caramba, fui bem clínica. A pediatria fui muito bem. E... obviamente, cirurgia eu fui bem. Óbvio, aí foi que assim, ok. Aí eu só calculei minha média, eu tinha uma ideia, mas depois que saiu minha média oficial mesmo, porque teve algumas mudanças da minha média, quando saiu minha nota oficial mesmo, eu falei, caramba, eu fui bem em clínica, eu fui muito bem em pediatria e fechei cirurgia. Legal. Fechei cirurgia, sim. Aí já foi mais baixo, era o que eu esperava mesmo. Mas, assim, super normal, né? A prova ela é heterogênea, então você tem que sair de uma estação e pensar na próxima, exato, e não no que estava ali atrás. Uma única estação, por mais que você zere ela, tecnicamente ela não vai te eliminar se você... Sim, né? Com certeza. E eu tinha muita noção que eu tinha ido bem também na prova multimídia. Então, assim, se abraça na multimídia, se abraça no OSS, porque exame de caminho, né? Por mais que tenha caminhos opostos, mas tem que estar junto e tenta conseguir. Você não precisa ser o excepcional em tudo. Não dá pra ser o melhor de todos na online. Não dá pra ser o melhor de tudo na prática, porque você vai errar alguma coisa. Mas tente também ganhar o máximo possível dentro do padrão e pra média esperada. Então foi o que eu fui tentando fazer. E deu certo. Na prova da Ju foi a de dreno e foi a de uso de translactador, não foi? Foi a prova bem... Cara, translactador, quando eu falei pra Mira, a Mira virou pra mim e falou assim, isso é coisa de R3, né? Cara. É sempre assim, um pouco mais... É uma prova mais capciosa ali. Eles gostam de trazer um conhecimento a mais, que inclusive acaba até se mesclando um pouco com que a graduação tem bastante. Sim. E eles, óbvio, são muito bem informados, têm bastante contato com diversas coisas que talvez não sejam tão comuns em outros internatos. Então, acho que é esperado a gente... Translactador, eu só vi 2 vezes em questões de prova, assim, objetiva. E daí, acabou quando eu treinei essa estação com os meus colegas, eu não sabia que o nome era translactador, mas eu sabia fazer os processos e acabava que eu ganhava ponto. Mas porque eu vim questões fazendo prova, mas assim... Gente, é uma coisa muito específica, isso é muito difícil, muito, muito difícil.
novamente, a prova da Paulista não é fácil. Não é uma prova fácil. E a instituição, ela reflete a prova, né, da instituição, a partir do momento que ela é feita pelas pessoas da instituição, então lá a própria Coreme da Unifesp que organiza, então os profissionais de lá, ela vai refletir o que é visto no dia a dia. E Com é uma certeza. sala de alta complexidade. Sim. Então é o que você espera, né? E também porque eles esperam bons alunos, né? Sim. Eu lembro que na minha graduação, óbvio, conversar com os professores cirurgiões pra, bom serviço e tudo mais. Aí falava a Escola Paulista de Medicina. Eu, putz, lá é bom mesmo. Aí lá são entre os melhores. Aí eu, meu Deus, então não vou não. Não vou não, porque eu não sou um dos melhores nem com nada. Mas acabou que uma pessoa normal, sem qualquer grande desvantagem, passou. Então, assim, é clichê falar, se eu passei, você pode passar. Não. Gente, quando você faz tudo certinho, eu acho que o mais difícil de tudo é você manter a constância. Eu sei que tem técnicas de estudos, eu sei que tem isso, eu sei que tem aquilo. Eu acho que o aluno tem que fazer o que é mais interessante para ele. Mas você conseguir manter a constância de, por exemplo, fazer questões, treinar com prova antiga quase que diariamente, você não precisa fazer 100 questões ao dia, ou 200. Mas quando você manter uma questão, 50 questões ao dia, durante 300 dias, é mais de 15 mil questões, assim, sabe? Sim. Então, se você vai fazendo questões todos os dias, com a constância, não precisa se matar, essa constância, o ato de fazer o simples todos os dias é fantástico. Assim, são poucas pessoas que conseguem. Então, eu comecei em maio, então já tive que começar nas carreiras, né? Como a gente fala no Nordeste. Então, eu fazia 200 questões ao dia. Tinha mês que eu calculava, dava 2.800, 3.000 questões. Então, era muita questão. Eu tava no plantão, era fazendo questão. É todo um processo, né? Todo um processo. Maratona. Esse plantão, você fez muita prova antiga? Não. Eu fiz 2 provas da Paulista só, antigas. O IANSP e do SUS São Paulo, por exemplo, eu só acordei e fui fazer a prova. E o que me salvou muito foi o raio-x. Eu olhei muito o raio-x. Raio-x, pronto, eu não vi muitas aulas, mas o raio-x eu vi. Legal. E o raio-x eu acho que também é uma cerejinha, sim, sabe? Cerejinha no bolo, né? Nossa, é bom demais. Cara, acho que o papo tá muito bom, mas pra gente encerrar, Ju, você quer falar algumas coisinhas a mais aí? Acho que é muito interessante ver a visão dele, porque é uma forma de estudo diferente que pode ser que muito aluno se identifique, né? Então esse é o objetivo da gente fazer esse podcast com tanta gente que tem tanta história pra contar. Porque nenhum é mais certo que o outro, né? Acho que é como você se Exato, adequa. são Eu me adequo histórias. assim. Isso. E aí, eu queria te perguntar, assim, o que você daria de conselho pra gente finalizar em relação a quem tá se preparando? O que você daria de conselho pras pessoas que estão assistindo a gente agora? E o que você faria de diferente, né, nessa preparação? Eu acho que primeiro daria conselho. Respire. O ano vai ser muito difícil. Não é fácil. Você manter, ainda mais para uma pessoa que está recém-formada, que tem que tentar ajudar em casa eventualmente. Porque, por exemplo, um dos meus maiores orgulhos é, até hoje, enfim, pagar o plano de saúde da minha mãe. Isso para mim é uma das coisas fenomenais. Então, ajudar nas contas de casa e tudo mais. Então, você trabalhar e manter esse ritmo é muito difícil. Então, respire. Saiba que o ano é difícil. Não se isole. Tenha amigos. Ter amigos é excepcional. Meus amigos, atualmente, eu não convivo tanto, porque moro em cada lugar, então senti muita falta. Tem um acompanhamento psicológico, se puder, também. Mas faça atividade física. Faça outras coisas além da medicina, de estudar medicina. Lê um livro, vá para uma peça de teatro, vá ao cinema. Veja um anime, um desenho, jogue um joguinho. Faça algo. Mas entre de cabeça. E saiba se direcionar. Porque até as provas objetivas, elas se diferem em si. Eu acho a prova objetiva da Unifesp muito diferente do Einstein, muito diferente da USP. Então, saiba dividir o que você quer. Eu quero ir para esses serviços. Tá, se você quer ir para esse serviço, então se prepare de maneira adequada para cada serviço. Óbvio, você sei que você vai fazer muitas questões, eu sei que você vai fazer a questão da USP, mas tenta se direcionar. Para a Unifesp eu tenho que me direcionar assim, para a USP direcionar assim, para o Einstein assim, para o Círio assim, e para outras bancas assim. E tem bancas que não tem padrão. Faça muitas questões. Muitas questões. Tenha paciência de ler o comentário. Os comentários do Medcoff são riquíssimos. É praticamente um livro. Eu sei que a Ju deve fazer algum comentário e eu sei que ela dedica muito tempo. Então, lê os comentários, tenha paciência. Não entendi. Veja o vídeo correção. A plataforma está renovada, então tem muita coisa nova que eu acho que vale muito a pena os alunos terem acesso. Então quer dizer, mas eu vou perder tempo de fazer questão. Mas o que você aprende?
compensa. Com certeza. Mas assim, Compensa. da parte da prova prática, pensando, o que você faria diferente, né? O que eu faria diferente da prova prática? A prova prática... Pra prova prática. Nossa, da prova prática, acho que nada. Assim, pensando em um conselho pra galera também, o que seria? Começar a estudar mais cedo. Acho que é um ótimo conselho. É um ótimo conselho. É porque, assim, deu certo pra mim da maneira que deu e eu não me arrependo do jeito Sim. que foi. Uhum. Então, minha experiência no hands-on é visível na minha cara. Fico feliz de falar sobre isso. Foi fantástico. Então, eu não mudo, em relação à minha preparação, se eu mudaria, só talvez começar mais cedo porque você fica apertado. Uhum. E você tem que ficar engolindo conhecimento, engolindo e aprendendo. Então, eu tive que me apressar um pouco. Sim. Mas, tirando isso de começar mais cedo, não. Só saiba qual prova prática você vai fazer. Sim. Porque a gente tem as diferenças que foram já faladas aqui várias vezes. Einstein é uma outro prova. mundo, Círio também. Até tem uma semelhançazinha, Acho mas... que direcionamento, né? Exato. É a Se palavra. direcione. Mande e-mails para pessoas. Converse com pessoas que já fizeram, já percorreram esse percurso. Tirem dúvidas. Leiam um edital. Exato, por favor, leiam Não- um edital. Como um R+, meu fala, Nicolas, não perdam pro papel. Não perdam pro papel, sabe? Então, da minha preparação, só seria isso. Porque minha preparação eu fiz o hands-on. E foi tudo muito ok. Achei fantástico. Eu pude absorver tudo que eu queria. E Legal. deu certo. Então, não mudaria. Agora, em relação a quem tá se preparando esse ano também, além de tudo que eu falei, pras provas objetivas, até pra quem não passou, não tem muito essa de ficar selecionando assuntos pra fazer questões. Eu acho que se eu fosse estudar esse ano de novo, minha primeira lista de exercícios seriam 100 questões sobre todos os assuntos. Porque tecnicamente você já vai ter uma base. Muita gente que não passou esse ano na Unifesp, ou na USP, ou no Einstein, poderia ter condições de ter passado com certeza por conhecimento, mas ele não passou por uma coisa X, uma coisa Y, uma coisa Z, então já provavelmente tem uma boa base, sabe? Sim. Então, começa a fazer questões de todos os assuntos. E não tenha medo de tentar aprender, mesmo se já sabendo muito. Às vezes, eu falei, fazer muita questão, de fato. Mas aí, quando você faz tanta questão, parece que você negligencia o que a questão pode te ensinar. Sim. E acaba que você vai sendo só mais uma questão, e acaba que você não progride, né? Por isso que é tão importante ler o comentário. Outra coisa, confie nos professores. Confie nos professores. A questão que eles querem te levar para aprovação numa linha reta é verdade. Assim, confie, porque super vale a pena. É isso, assim. É um conselho de uma pessoa que, novamente, saiu do interior do Ceará, uma região muito pobre, que minha mãe era apanhadeira de feijão, meu pai pedreiro, trabalhava na roça. Foi morar em Rondônia, gente, região norte do Brasil, tudo mais afastado. Todo mundo até com Rondônia, Roraima. Não, Porto Velho, capital. Trabalhava de servente de pedreiro. Formei na Universidade Federal de Rondônia. Passei. Minha mãe trabalhou de faxineira. Minha mãe trabalhou de cozinha, mas minha mãe trabalhou também de faxineira de 2018, quando eu entrei na universidade, até eu me formar para pagar minha formatura, que é algo que ela queria me ver, o filho formando. Então, eu nunca esqueci isso da minha mãe. E meu pai também dava o suor para eu ter o dinheiro do transporte, algo do tipo. Então, tá falando uma pessoa que veio de baixo, realmente isso é verdade. Então, é possível. Com certeza, eu acho que hoje eu expresso os sonhos dos meus pais. Uma pessoa que estudou e não tem dinheiro que pague isso. Uhum. Então, eu consegui. Não tô dizendo que foi fácil. Foi muito difícil. É muito difícil. Até porque quando você... Entenda uma metáfora que eu vou utilizar. Quando você percorre para chegar no topo com os pés no chão, muitas vezes pés descalço, é doloroso. Mas chegar lá em cima com companheiros, assim, grandiosos que você faz durante o caminho, vale a pena. Com certeza. Então, se você faria hands-on, 1000 vezes. 1000 vezes. Cara, acho que a gente fica muito feliz. É muito nítido de ver todo o orgulho que você tem da sua trajetória e a gente fica muito feliz de fazer parte dessa trajetória junto com você. Então, sim, a gente agradece muito a confiança. Sim. Eu acho que esse time, né, o nosso curso, ele tem esse propósito, esse objetivo de transformar vocês. E quando a gente consegue esse objetivo e de tocar vocês de alguma forma com isso, independente de resultados, eu acho que se vocês conseguem levar esses aprendizados também para a vida médica de vocês, eu acho que a gente acaba atingindo isso e a gente fica muito feliz. Então, eu queria te agradecer de coração. Obrigado. Né? Acho que você é um cara brilhante,
muita vivência, experiência, coisas muito legais. E eu espero que a galera de casa tenha aproveitado esse papo, essa conversa, para que realmente faça sentido e ajude outras pessoas também, né, Ju? Com certeza. Eu só quero agradecer a você por compartilhar tudo isso com a gente, agradecer a sua família. Com certeza. Você dona reflete Margarida. tudo que você é, assim. Um beijo pra dona Margarida, que me mandou beijo pela sua mensagem também. Minha mãe é fantástica, fantástica. Fico muito feliz aí. E boa sorte pra você, a gente tá sempre torcendo muito. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Tentei não ficar tão nervoso durante a conversa. Eu Foi tentei ótimo. expressar o melhor possível. E eu espero que o pessoal tenha entendido um pouco, mínimo, sobre a alma de se preparar, tanto para uma primeira, mas principalmente para uma segunda fase. Até foi o nosso foco, né? Então, isso é importantíssimo, assim. E desejo para todos uma ótima caminhada. Fico disponível para qualquer contato, eventualmente conversar sobre, é importante. E eu espero muitos colegas que cheguem na Escola Paulista. E eu espero também colegas que sejam da Universidade Federal de Rondônia, também cheguem à Escola Paulista de Medicina. E um forte abraço a todos os meus professores da minha formação acadêmica de graduação. Pai, mãe, amo vocês. Vocês me criaram pro mundo. Vocês fizeram o melhor trabalho do mundo. As minhas irmãs também. Todo o meu amor do mundo. Sem elas eu não sou ninguém. Então, muito obrigado. Que lindo. Gente, e para encerrar esse papo, Juju, com muita emoção, com muita família, muito amor, né? A gente dá uma boa noite ou uma boa tarde, a depender aí de que horas o pessoal tá assistindo a gente. Um grande beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.